ArchiCast número 252. Meu nome é Adilson e hoje a gente traz um convidado que tem uma longa trajetória como arquiteto fora do Brasil. Passou por Hong Kong, Austrália, Londres e hoje mora na Holanda, mais exatamente em Haia. Ele trabalha como arquiteto de um dos escritórios mais renomados da Europa, desenvolvendo diversos projetos. Além da sua trajetória, a gente hoje quer saber como é que é o seu trabalho e o que envolve ser um estrangeiro dentro de um escritório renomado e num mercado bastante qualificado e inovador. A gente vai conversar hoje com Tadeu Batista, arquiteto do escritório holandês MVRDV. Oi, Tadeu, tudo bem? Obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente. Obrigado pelo convite. Vamos ver se eu ajudo a abrir também um pouco a discussão de ir para fora trabalhar, que tem coisa para aprender também no Brasil do que vem de fora, de como a história de arquitetura funciona, histórias grandes. Para conversar com ele, eu trouxe uma galera aqui de curiosos e interessados. Primeiro, deixa eu apresentar o Guga. Guga participa constantemente aqui do nosso episódio e foi responsável por fazer esse contato, né, Guga? Pois eu conheço a mãe do Tadeu, que é uma arquiteta de mão cheia, a gente já trabalha junto há um tempão, e aí, batendo um papo umas 3 semanas, eu falei, poxa, tá aí a oportunidade de alguém que tá lá dentro que vai contar sem filtro o que acontece lá fora. Coitado do Tadeu, vai passar um aperto com a gente aqui. Vai ser em português, ninguém vai entender mesmo. Pois é, muito bom. Posso falar tudo. Obrigado, Guga, pela presença aqui. Então, a gente tá aqui também com o Caio Dias, nosso queridão convidado sempre aqui. Obrigado, Caio, pela sua presença. Como é que você tá? Tudo certo, obrigado pelo queridão. Eita, o chat GPT vai traduzir essa fala aí, então. Toma cuidado. Tava falando pro pessoal antes da gente gravar que eu tô com essa vida de empreendedor aqui, tava fazendo troca de tinta aqui na plotter aqui, olha como é que é. De camisa, pullover e mão cheia de tinta. Tem que conversar com o cliente depois, olha como é que tá a situação. Muito bom, obrigado, tá, Caio, pela sua presença aqui também. E tô com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Opa, beleza. Quem tá escutando o cast agora não sabe o perrengue que foi pra gente conseguir começar a gravar, mas agora vai. Caio e Guga, prata da casa aí, obrigado pela presença, pela ponte aí, inclusive, Guga e Tadeu, desculpa pela atrapalhada aqui pra gente começar. Nada. É muito legal poder conversar aí com alguém que vai trazer uma visão, acho que tenho certeza que a nossa audiência espera saber, né, tem essas expectativas e tal, de trabalhar num grande escritório, de morar fora, estamos aqui para aprender com as suas experiências, cara. Seja bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo convite. Viu, a gente tava se perguntando por que o Guga tá com o nome César. Agora a gente sabe. Ele sacaneou tanto a gente começar o cast que todo mundo vai apunhalar ele nas costas até o final do cast. Aí ele saiu. Ele saiu da ligação, gente. Caralho, não, isso aí velho. Você não edita. Para, ele assim. encosta na Caiu tela, na porra do celular. Voltou. Tá. Não encosta na tela, cara, pelo amor de Deus. Desconectou sozinho. Não desconectou, não. Quando você encostou na tela, saiu. Não foi. Eu apertei pra poder reconectar. Ele desconecta sozinho. Mas ele tava conectado, você tava se mexendo, tá tudo certo. Do not touch the fucking phone, cara. Não mexe, cara. Não reconecta. Deixa ele resolve sozinho. Se der algum problema, eu te falo, tá dando problema, mas tá tudo jóia aqui pra mim. Tá? Essa entrada vai ficar legal, viu? Acho que tem que deixar isso tudo da edição. É por isso que eu nunca apareço em câmera, tá vendo? Apareço em vídeo. Cara, a gente dá uma de presente, porque, nossa senhora. Bom, antes da gente ir pro papo, a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários, outras cositas más. Estou aqui com o Rafa. Como é que você tá, Rafa? Tudo bem? Opa, beleza, e aí, tudo bem? Aqui, ao vivo e a cor. Exatamente. Rafa, como é de praxe, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando e-mail para contato@arquicast.com e você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. O Twitter a gente tá lá, mas não tá mexendo muito, mas temos o nosso canal no YouTube, né, que você tá aqui. Se você ainda não deu aquele coraçãozinho e se inscreveu no canal, a gente pede para que você faça isso. E também a gente tem um grupo no WhatsApp, que é o grupo da comunidade do ArchiCast, que os ouvintes, né, se falam lá, de vez em quando a gente posta algumas coisas. Não é, Adilson? Isso aí, para você acessar nosso grupo do WhatsApp, é só acessar o link bit.ly/oficina do ArchiCast, tudo junto.
bit.ly/oficina do ArchiCast. Então a gente vai estar lá esperando por vocês. O Hydro você já conhece, é inteligência artificial focada em arquitetos, engenheiros e designers. Ele pode fazer você reduzir seus custos, otimizar seu tempo e aumentar a qualidade das imagens dos seus projetos. É um software brasileiro, um dos maiores para arquitetura de IA da América Latina. O Hydro é completo, ele não só renderiza as imagens, mas melhora aquelas que você já criou, deixando elas ainda mais realistas. Além disso, a ferramenta pode gerar novas ideias, renderizar desenhos à mão, gerar imagem por textos, fazer vídeos em 3D usando as imagens e usar as funções máscara e pincel, podendo editar as suas imagens na própria plataforma. O Hydro vai receber várias melhorias. Primeiro é a criação de uma conta grátis para você testar a ferramenta, melhorias na função melhorar render, nova função de objeto 3D e ChatGPT, Midjourney e Kling, tudo dentro do Hydro. Isso aí, olha só, a gente tem um cupom para você que quer um desconto nessa assinatura. É só colocar CAST10, CAST10 e aproveitar. Então acesse hydral.pro e aproveite. E se você não quiser ouvir os comentários do último episódio, ArchiCast 252, é só pular para 8 minutos. Rafa, temos alguns comentários lá no Spotify pra gente, não é? Temos sim. O primeiro comentário é da Ana, que nos acompanhou lá na Rio 2C. A Ana escreveu assim: que bom que tivemos a gravação do podcast e pude ouvir vocês. Pensar a longevidade é urgente e consigo ver muitos caminhos a partir desse painel. Esse modelo de autogestão citado pela Lilian é muito visionário, inclusive no exercício de repensar a democracia. Meu agradecimento a vocês, mais uma vez. Obrigado, Ana, também pelo convite e pela oportunidade da gente estar lá nesse painel. Isso aí. A gente tem um comentário também da Luína Alves. Ela fala o seguinte: que conversa boa. Me interesso muito por esse tema e ainda não tinha escutado uma discussão sobre ele entre arquitetos. Luína, realmente é muito raro você ver esse tipo de discussão e que os mais jovens talvez não se interessem tanto, né? Porque está falando de longevidade e às vezes tem uma coisa que a gente faz é de não enxergar além da nossa idade. Então acho que é uma forma também de a gente incentivar esse tipo de conversa e com certeza assim, vai ser um tema ainda mais importante ao longo dos anos. Tamo pro papo, Rafa? Isso aí, vamos pro papo, mais um episódio para vocês. Nos vemos daqui a quantos dias, Adilson? Há 15 dias. direto do nosso feed. Isso aí. Valeu, galera. Valeu. Tadeu, acho que a pergunta importante que a gente fazer é como é que é a sua formação, de onde você formou e como é que foi assim, essa oportunidade, a experiência de você trabalhar fora do Brasil. Conta um pouco pra gente dessa trajetória. Então eu saí do Brasil em 2010, eu me formei em 2008 na UFRJ, no Fundão, mas eu tive bastante sorte no caminho. Eu sou, como o Gustavo falou, sou filho de arquiteto, mas a minha tia é arquiteta, minha prima é arquiteta, a esposa do meu primo é arquiteto, então tem arquiteto por tudo quanto é canto da minha família. Eu sabia que ia ser arquiteto e eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio. Quando eu era moleque, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos. Meus pais me mandaram, eu e meu irmão, para lá para aprender inglês. E depois, na faculdade, eu fui fazer intercâmbio também por um ano em Portugal. E eu tive um professor em Portugal que era o cara que me deixava com medo na sala. O cara era bem crítico, puxava bastante os alunos. Só que ele despertou uma coisa de projetos de escala grande que eu gostava. E eu comecei na faculdade a fazer pesquisas sobre projeto de uso misto grande, master plan, essas coisas. Aí quando eu voltei para o Brasil, meio que voltei já pensando o que eu ia fazer depois da faculdade. Eu já trabalhava em estágio. Acabou que em 2008 eu também fazia estágio num escritório que tinha um arquiteto que ele tinha feito 6 meses em Hong Kong. Trabalhou num escritório em Hong Kong por 6 meses. E eu meio que tinha feito pesquisa, sabia que Hong Kong era o centro para os escritórios grandes, para fazer os projetos na Ásia, na China principalmente. Estava começando a ter o boom na Ásia, né? Aí era o Rogério Cardeman. E ele me botou em contato com um alemão, que era o chefe dele lá, um senior associate, num escritório que ele trabalhou. E eu comecei a aplicar para ir para a Ásia. Só que, como estava em 2008, foi a crise mundial, né? Então, todo mundo falava, cara, a gente não está contratando, na verdade a gente está mandando a gente embora, porque o trabalho deu uma afinada lá de cá. Aí eu continuei trabalhando no Brasil. Quando eu vi que começou a melhorar de novo,
eu comecei a aplicar para trabalho de volta em Hong Kong, mandei para os escritórios grandes. Aí comecei a ver resposta de, tipo, tem interesse, mas, pô, tu tá no Brasil, a gente tá em Hong Kong, como é que a gente vai fazer isso? Aí teve um dia que eu falei, cara, então, ó, em setembro eu tô aí. Aí um cara, o Aidas, que é um dos maiores histórias do mundo, falou, então tá, então entrevista dia 10 de setembro. Eu falei, pô, então tem que comprar passagem agora. Aí foi que minha mãe reparou, falou assim, pô, então o cara tá indo mesmo. Aí ninguém gostou dessa brincadeira, né? Mas comprei a passagem, fui, e isso era um outro escritório. O escritório que o Rogério tinha colocado em contato, eles não estavam contratando, mas quando eu cheguei em Hong Kong, eu consegui agilizar mais umas outras entrevistas. A primeira que eu tinha já feito, eu não consegui o emprego. Eles estavam esperando uma pessoa bem mais senior do que eu até, mas depois eu consegui com o Benoit, que é um escritório inglês que tinha uma base grande em Hong Kong. Aí fiquei lá e depois daí, depois você entra no primeiro, você começa a entender como é que funciona, o nível de inglês melhora, porque você é inglês para cima e para baixo, os termos técnicos e parte de software, tudo também. Cara, você entra é um outro esquema. Eu trabalhei muito em mercado imobiliário no Brasil, e que é muito estudo, aqueles estudos tudo em planta e coisa muito rígida de que o regulamento da cidade pode deixar você fazer. E aqui fora tem mais oportunidade para você ser mais criativo, ter mais negociação. Tipo, a gente já falou disso em alguns casts já, a gente devia sim, até voltar com esse debate urbanismo em algum momento. Acho que é um conjunto de fatores que meio que ficam rígidos no Brasil. As construtoras, está falando de que tem um negócio de construtora. Em detalhe, o irmão do Tadeu é engenheiro, não é? E meu pai é engenheiro. É construção civil total em casa. Mas, então eu já trabalho muito nessa parte de mercado imobiliário, que era estudo, era uma coisa bem, não dizer muito sistemática, mas meio que rígido o negócio. É um puzzle, um negócio de, tipo, não dá para fugir muito. E aqui fora tem muito mais oportunidades, e dão mais liberdade para criatividade, principalmente na China. Então eu estava em Hong Kong fazendo muito projeto na China e no sudeste da Ásia. Então Malásia também tem muito projeto grande. Então abriu muito, de uma hora para outra, todo mundo tem, não adianta, você vai estar sempre tentando fazer área, achar todos aqueles valores que de vez de ver essas coisas existem em todo lugar do mundo, só que tem mais oportunidade para expandir na parte criativa, entendeu? Também. Eles dão valor a isso, os clientes dão valor a isso também. Isso reflete bastante na tipologia, né? A gente olha, você já dá uma olhada, você bate o olho e você já vê que tem uma liberdade criativa maior, né? Sim, não é tão faminto para número de dinheiro toda hora. Tem um pouco de gordura no que pode, na parte criativa, assim, não, já perdeu um pouco, mas obviamente tem os que são no número, exatamente na planilha do Excel ali, os valores, mas tem espaço para ser criativo, entendeu? Mas respondendo a pergunta, foi um pouco a jornada para ir para fora, foi mais ou menos isso, foi uma paixão que começou meio quando eu fiz esse intercâmbio em Portugal, que foi um cara que eu me cagava de medo. Quando eu entrava na sala para fazer os reviews dos projetos, cara, o cara ele me fazia tremer, que eu falei assim, pô, pelo amor de Deus, esse cara não pode ver que ele já vinha com a caneta preta já, porra, no teu papel para rabiscar teu projeto, então... Mas você veio do FRJ, você não estava acostumado com o James já, com o Barquinho? Não, cara, eu não tive esses caras. Barquinho, pisar na maquete... Rasgar de cabeça pra baixo, tá melhor assim, de cabeça pra baixo, né? Eu vi essas histórias, mas eu acho que eu consegui fugir desses professores já na faculdade. Não. A gente deve ter se esbarrado lá, porque você saiu em 2008, né? Eu saí em 2007. Mas então eu peguei. Eu peguei James na transição, meio que pegando lá já as disciplinas do Barqui. Mas eu tive aula com o Barqui, eu tive estudo da Forma 2 com o Barqui. Então, eu peguei toda a lenda. Todas as lendas, tudo é verdade. Eu participei. Agora eu fiquei curioso que o Guga falou que pode ter esbarrado com você. Tadeu, você fez estudo da forma com o Zé Cos? Ou não? Não, o Zé Cos, ele foi o cara que organizou o meu intercâmbio. Ele não tava, acho que foi pra Santa Catarina. A última vez que eu vi, ele tinha estado em Floripa, eu acho. Eu acho que ele foi lá pro sul mesmo. Não, eu fiz com uma professora que ela tinha até uma coisa, eu lembro, eu conhecia a Zaha dele, eu acho. Flávia. Flávia. Cabelo ruivo, encaracolado. Isso, Flávia de Faria, foi minha colega de mestrado.
Eu não me dei bem com ela, não. Ela me reprovou, cara, sabia? Muita gente não se dá bem com ela. Ela não me dei bem com ela, não. Eu tive que fazer. Eu deixei F2 e deixei pro final da faculdade, que ela me reprovou. Eu fiquei meio puta. Eu falei, porra, que isso, cara? Negócio de abrir a mente e tal. A mulher me reprovou num negócio dela. Abrir a mente, fecha a conta. Mas depois no final eu fiz de novo. Passei lá, Mas eu sou desse, tá? Eu fiz F2 no 9º período, tá? Eu já tá muito longe de você, não, cara. Já tá também pro 8º e 9 também. Vou cumprir a tabela no final, mas. Eu gostava de projeto, cara. Eu gostava da parte de projeto. Eu curtia e fazia em casa. Eu tinha projeto em casa, sentava de manhã cedo, fazia. Eu era meio bem organizado com o horário, então. Eu falo, minha mãe é Caxias, eu era a mesma coisa, tipo, eu sou bem regrado no que eu fazia, mas eu gostava, eu curtia a parte desse plano de projeto, então. Não, eu só queria fazer um comentário a respeito do Barqui. Aí eu tive aula com o Barqui, só que foi no mestrado, né? E lá no mestrado ele contava pra gente os bastidores dessas coisas que ele fazia com os alunos lá. Muito bom. Agora, o legal que com você sendo brasileiro, né, deu para você saber como é que a diferença de trabalhar no escritório aqui no Brasil e lá, né? Porque, assim, claro que a gente tem, não falando necessariamente das limitações e do que pede o mercado, digamos assim, para o escritório, mas, assim, culturalmente, como é que funciona, qual é que é a diferença, né, de um escritório aqui brasileiro de um escritório que você trabalhou fora, assim? Há uma diferença gritante? O método de trabalho é parecido? É claro que de escritório para escritório você tem muita diferença, que está aqui no Brasil, mas assim, eu acho que tem algumas questões culturais, talvez tenham te chocado um pouco mais ou te deixado mais, tendo que ter uma adaptação maior, né? Sim, acho Como é que é isso? Como é essa diferença? Acho que é mais de região para região também. Na Ásia, então Ásia, Austrália, Londres, até aqui também na Holanda são mercados diferentes e o ambiente no escritório é diferente também. Na Ásia, tipo, o pessoal, culturalmente você chega às 9 horas no escritório, mas na Ásia o pessoal chega até 10 horas da manhã, 10 e meia, o pessoal tá chegando lá, mas não tem hora para sair. Tem vezes que você fica até mais tarde, mais 7 horas, daqui a pouco a equipe inteira sai, vão sair pra jantar, fala, pô, os caras estão saindo pra jantar às 7, pra voltar pra trabalhar aí, que hora eles vão pra casa, né? Tipo, muitas vezes, eu já fiquei até altas horas da madrugada, várias vezes na história pra concurso, mas é um ambiente muito mais amigável, eles se ajudam muito mais na Ásia, o pessoal, se você tá querendo aprender software, alguma coisa desse tipo, ou desenhar à mão, eles ajudam um ao outro bastante, entendeu? Não são competitivos, mas são bem amigáveis, são bem receptivos um com o outro. Eu acho que trabalhar em equipe é uma característica asiática, né? Trabalhar em conjunto em prol de alguma coisa, né? Para chegar, para desenvolver, para construir alguma coisa. Seja uma nação, um projeto, né? Acho que é uma característica, eu imagino, né? Asiática, né? Então lá era bem legal isso, eu aprendi muito. Acho que o grande crescimento da minha carreira foi em Hong Kong. Eu fiquei 6 anos em Hong Kong. Quando eu cheguei lá, falei, pô, de repente eu vou ficar uns 2 anos aqui, aí depois de repente eu vou ficar, de repente fico 1 ano em Hong Kong, depois eu vou pra China mesmo, pra ficar lá, porque de repente eu vou aprender chinês e tudo. Porque eu vi que o mercado era muito trabalho, assim, era surreal. O volume de trabalho que tinha em 2010 era absurdo. Então, na Ásia é bem legal por isso. Como tinha muito trabalho, os caras seniors não conseguiam botar a mão em tudo. São trabalhos de 100, 200 mil metros quadrados, entendeu? Porra, é grupo de 3 torres, uma de 300 metros, uma de 150, tipo, com um pódio de 4, 5 andares de shopping. Então, assim, são megas. E a parte só de concepção, você trabalha muito só na parte inicial. Então, te dá também muita oportunidade de ter mais responsabilidade do que a sua posição teria em qualquer outro lugar do mundo, né? Então você vai crescendo muito rápido com isso. Então lá era bom. A Austrália, depois de 6 anos em Hong Kong, eu conheci minha esposa em Hong Kong, a gente falou, eu sempre quis ir pra Austrália. Aí eu falei, cara, vamos pra lá, porque lá é pra curtir a vida. Então, e realmente é isso. Uma vez o Austrália falou assim, cara, a gente vive pro fim de semana. E tipo, 8h30 começa, 5 horas cai a caneta, história vazia, 5 horas da tarde tá todo mundo embora, e é assim, então de uma forma foi uma descompressão do ritmo da Ásia boa, mas depois de 2 anos ele falou, cara, a gente investiu tanto na carreira,
Agora a gente vai, pô, eu tava com 30 e pouco na época, eu falei, pô, vamos parar agora, vamos puxar o freio de mão com 30 e pouco, vai ser isso, a gente não tinha filho ainda. Aí, como minha esposa é inglesa, a gente falou, cara, vamos voltar, vamos pra Europa, vamos pra Londres. Aí fomos pra Londres e eu comecei a ficar me coçando, que eu falei, cara, tava num ritmo absurdo na Ásia de trabalho. Chegou na Austrália, tava fazendo um projeto até grande na Austrália, mas muito lento, eu tava começando a ficar meio de saco cheio já, o negócio se enrolando. Aí quando eu cheguei em Londres, eu fui pra KPF de lá, que eu sabia que eles faziam muito projeto na China. Aí quando eu fiz a entrevista, eu falei, cara, eu quero voltar a trabalhar na China, cara. Porra, vem, é a fome com a vontade de comer. Eu preciso também de um cara pra trabalhar com os projetos da China aqui. Aí arrumei trabalho lá, aí voltei, mas o problema agora era o fuso horário. E Londres tinha uma outra coisa, Londres é super competitivo. Porque vem a molecada das faculdades famosas de Londres e da Europa em geral. E, cara, um batendo na cabeça do outro ali pra. Eles são bullies, né? Quem vai ser o quem vai ser o queridinho do design principal do escritório, cara. Então é bem competitiva a brincadeira ali. Então, Agora, a diferença salarial desses países é grande, assim? é, Hong Kong foi bom. Hong Kong tem um imposto baixo. O imposto em Hong Kong é 12%. Você ganha bem. Se você não mora em Hong Kong Island, no centro de Hong Kong, que a acomodação é mais cara, eu morei lá 2 anos, mas depois me mudei para o que chama de New Territories, é onde os locais moram, é mais no meio dos locais mesmo. Você paga metade do preço, o imposto baixo, você junta um dinheiro legal. A Austrália paga bem, a vida é boa. Londres um salário cai e o custo de vida é alto. Você mora no meio de Londres, Londres é caro para todo mundo. Aqui na Holanda até que é legal, porque a vida o imposto é alto na Holanda, mas hoje em dia, como eu tenho filho, tenho uma família, eu recebo benefício do governo. Então, de uma forma. Eu tenho pena de quem não tem família, porque o cara que é solteiro aqui paga imposto para eu receber de volta. Então. Mas todo mundo já teve sua vez, todo mundo já fez isso na vida aqui. Então tá na minha vez de recolher. No trânsito agora. somos todos pedestres, né? Vai ter filho uma hora também. Não tem. Exatamente. Então, mas de salário, quando eu até falo com o pessoal mais novo lá no escritório, que eu trabalho no estúdio Ásia dentro do MVRDV, né? Eu sempre falo para mim, cara, volta para a Ásia, cara. Se tu ganancioso com dinheiro, eu falei, cara, se quer dinheiro, tem que voltar para a Ásia. Vai trabalhar em Singapura ou em Hong Kong, que os salários são bons e o imposto é baixo, entendeu? E tem trabalho ainda, caiu muito, mas tem trabalho lá na Ásia, entendeu? E a Europa é sempre vida mais cara. Eu estava em Pequim em 2015 e a gente visitou as duas maiores faculdades de Pequim. E é aquela faculdade pública que é o sonho de todo mundo, porque você muda de região, né? Você sai de uma região externa, você pode morar numa região interna. E a gente estava conversando com o coordenador do curso. É um curso de humanas que era ligado ao Brasil, então tinha um monte de chinês que gostava de capoeira, de samba. Então a gente fez uma mesa redonda assim, para trocar experiência. E ele estava perguntando, o que você faz no Brasil? Eu falei, eu sou arquiteto. Na época eu não tinha me formado em engenharia ainda. E eu já tem uns 6 anos que eu trabalho só com hospitais. Aí ele falou para mim, se você vier para cá, você vai ficar rico. Porque não tem gente especializada para fazer isso e todo mundo que a gente contrata é da Europa, que está aqui do lado. Então a gente contrata gente da Europa. E eu que fiquei 15 dias na China, adorei, voltei para casa com minha mulher. Você tá maluco? Eu falei, não, cara, China seria um bom lugar. Mas não consegui fazer essa conexão. Essa ponte não é fácil de fazer, né? Tem uma barreira de entrada alta. Até pelo idioma também. Não, China é bem legal. Eu tô indo domingo pra China pra ver os projetos, mas, cara, toda vez que eu vou lá agora, parece que você tá 10 anos na frente daqui. Ninguém carrega carteira, tudo é fácil. Você tá no hotel, você pede uma coisa, você vai comprar no Taobao, uma coisa vai entregar. Daqui a pouco toca a campainha do seu quarto, quando tu abre a porta tem um robozinho com o negócio você só abre o hatchzinho, pega o negócio, o robozinho vira. Aí você pega o elevador, tem um robô dentro do elevador, levando alguma coisa pra algum quarto, né? Então, é outro nível. Não tem. Tá muito na frente em algumas coisas e muito atrás em outras coisas. Mas é um lugar interessante. Nessas experiências você fala inglês, né? Você fala Sim. Mandarim também? Não, então Hong Kong na verdade não é mandarim, Hong Kong é em cantonês. Cantonês é mais difícil que mandarim. E como tudo. É que Hong Kong era colônia britânica, todo mundo fala inglês. Não é que tá menos, mas o chinês agora, depois que devolveu em 97, a China começou a apertar um pouco
para voltar a virar uma cidade chinesa, né? Até Hong Kong perdeu um pouco do poder e do valor ocidental dela, enfraqueceu. Até os escritórios de arquitetura começaram a ir para Singapura. Por causa da China. A China começou a apertar, a educação mudou, a educação virou uma educação mais chinesa e tal. Mas todo mundo fala inglês. Então, eu fiz curso de mandarim, cantonês não, mandarim tem 5 tons. Não, meu professor até me elogiava, ela falou assim, cara, sua pronúncia é muito boa. Eu falei, cara, mas eu sou um papagaio, eu tô repetindo aqui, se tu me deixar sozinho, passou, morreu. Eu só falei xexê e só. Eu aprendi a falar xexê e aprendi a falar lubau, que era sem pimenta. Não, até o xexê, quando fala xexê tem que falar com convicção, porque você meio que fala que são os tons. Em chinês tem 5 tons, subindo, descendo, tonal, sobe, desce, é meio flat. Então quando o cara vira e fala xexê, ninguém entende, tem que falar com convicção que tá falando. Eu fiquei 15 dias e não conseguia acertar o tom. Assim. Bulau eu conseguia falar. Não sei, eu já falava bulau. Todo mundo entendia. Bu é não. Bu. Aí, ó. Tá vendo? Dica, Kai. Mas então, eu queria fazer uma contextualização, que eu acho que é interessante quem está ouvindo a gente. O Tadeu falou uma coisa bem legal, o que era a explosão chinesa em 2010, né? Então, sempre importante lembrar que na virada do milênio, até mais ou menos 2012, se eu não me engano, né, Tadeu? Eles tinham praticamente um crescimento de 2 dígitos no PIB por ano, todos os anos, né? Uma década milagrosa. Quando eu estava em Milão, que eu fiz o meu mestrado lá, eu também trabalhava num escritório hoje chama JDP, na época tinha um outro nome. A gente também fazia os projetos para a China. O foco do escritório era só a China e Ásia em geral, mas assim, muito mais a China. Para vocês terem uma ideia, a cada semana, então imagine, era um escritório pequeno, então a gente, um escritório de 12 pessoas. A cada semana, todas as semanas do ano, entrava uma proposta ou de um concurso, ou de um projeto comissionado, contrato assinado, etc. Então era, por exemplo, um centro de shopping numa região que ninguém nunca ouviu falar. 1.200.000 metros quadrados. Essas coisas assim que o Tadeu está falando. Torres de 300 metros de altura, com um pódio de 5 andares de shopping, 3, 4 subsolos de vagas. Se ia contar as vagas, tinha 5, 6 mil vagas de veículos, assim, coisa absurda. Então, isso era justamente que a gente vê agora. Eu estou falando isso porque a gente recentemente, Tadeu, teve o cast sobre o Pritzker, o Liu Jiakan, e a gente justamente estava falando que os projetos dele, apesar de ter toda essa questão artística, mas tem alguns projetos que são numa escala muito grande. Em Chengdu, que é um lugar que ninguém, tendencialmente, não é tão famoso assim para a arquitetura mundial. E são projetos de 200.000 metros quadrados, 150.000 metros quadrados. Né? Então, isso era uma coisa muito normal, acho que ainda é até certo ponto normal, talvez não tão normal, mas pipocando em todos os lugares da China. Tanto é que a gente, num escritório pequeno em Milão, estava recebendo essas comissões e fazendo esses concursos também. Teve muita gente que ficou rica nessa entre 2010, foi meio que 2008 que começou mais na China, mas a escala é absurda. Mas também é muita gente, né? Mais de 1 bilhão de pessoas, você vê que tudo é mega escala, tudo é... Até, quando você vai para pensar, até quando você vai fazendo design, as normas, os regulamentos de incêndio, da sua estratégia de incêndio, de fuga de incêndio nos prédios, você vê um monte de escada em shopping, você pegar a planta de um shopping na China, milhões de escadas, mas tu vai ver quantas pessoas tem naquele prédio, entendeu? Para evacuar, você para pra pensar, a escala é gigante, e são vários desses, assim, né? É um atrás do outro. Você vai... Shenzhen foi uma cidade que eu vi que cresceu muito, de quando eu cheguei até agora, ultimamente. Shenzhen antigamente era famoso por... era fábrica, onde estavam as fábricas na China, copiando bolsa, copiando sapatos, essas coisas, fazendo terno. Hoje em dia, Shenzhen, cara, é torre de ponta a ponta, e tem muita coisa vazia, agora que tá meio que uma crise, mas é torre pra cima e pra baixo lá, e shopping é um atrás do outro, assim, você sai de um, atravessa a rua, entra no outro, atravessa a rua, entra no outro, é um monte. Assim, quantas Louis Vuitton ou quantas Pradas podem ter em uma cidade? É surreal. Como tem gente pra comprar isso tudo, é absurdo, mas é outra escala. Tem quantos milhões de habitantes? 1,3. 1 bilhão e 300 milhões, eu acho.
Não. É Shenzhen. Não, a só cidade Shenzhen. que você falou, Shenzhen. Acho que Shenzhen tem 27 ou 30 Eu ia milhões. falar 25, mas é por aí. É, 25 É, a 30 milhões. Mas o problema, esse negócio de Shenzhen, a parte sul tem Hong Kong, que faz fronteira, borda, você atravessa andando, você atravessa a ponte, está em Shenzhen, mas tem Shenzhen, e é Guangdong, então é Shenzhen, Guangzhou, tem Zhuhai, tem Macau, que é outra ilha também, que era portuguesa. Então isso tudo, até para voar, o espaço aéreo ali é super complicado, tem 5 aeroportos. Então o seu voo está sempre atrasado em Shenzhen, porque fecha o espaço aéreo, porque às vezes tem um avião militar ou do governo que tem que passar, bota todo mundo no chão para ele passar, depois aí tem que recoordenar os 5 aeroportos, são muito próximos uns dos outros. Então Shenzhen e Guangzhou estão crescendo, estão quase se juntando já, então é gigante. Agora, como é que você chegou ao escritório MVRDV? Foi uma oportunidade? Você queria estar trabalhando aí? Assim, pelo que eu tô entendendo, assim, uma coisa vai puxando a outra, né? Mas, Sim. assim, Sim. pode confessar porque você está falando em português, eu não vou entender nada, mas assim, houve uma predileção, você queria? Não, foi meio que uma oportunidade engraçada, até porque MVRDV sempre foi famoso, quando estava na faculdade, foi sempre referência e tal. Mas e eles também faziam. Eu sabia que, no contexto da China, eu sabia que eles estavam com o curso com a gente em outros escritórios e tal, mas quando estava morando em Londres, teve a época de Covid e estava na época do lockdown. A minha esposa trabalhava num escritório, ela não é arquiteta, mas ela trabalha na multinacional que tem operação aqui na Holanda. Aí ela estava trabalhando com a equipe da Holanda, a gente ia passar um fim de semana, que ela estava trabalho, eu vim passar um fim de semana, a gente até gostou, a gente ficou até aqui em Haia mesmo. Gostou era em Roterdã, mas a gente ficou aqui em Haia. Aí ele falou, pô, a gente já se mudou várias vezes. Ele falou, qual vai ser o próximo lugar? A gente brincando, falou, de repente Holanda. Aí, quando ela foi entrar na licença maternidade, ela falou com o pessoal da equipe aqui da Holanda, falou assim, se aparecer alguma oportunidade aí, de repente eu tô afim e tal. Aí, no meio da licença maternidade, o cara falou, tá precisando de uma pessoa aqui e tal, você tá interessado. Ela fez entrevista, conseguiu. Aí eu falei, pô, deixa eu ver os sites aqui dos stories, aqui tinha o OMA, o UN Studio e o MVRDV. Cara, quando eu abri o MVRDV, tava procurando uma pessoa para estar no Estúdio Ásia, cara, a descrição da posição, eu falei, cara, bota meu nome ali, deixa eu ver. Aí eu mandei e-mail pra lá, na semana seguinte a mulher já me ligou, eu fiz entrevista, aí estavam desesperados para começar a trabalhar, até começar a trabalhar de Londres, que eu falei, tô com um filho de 6 meses, eu vou ter que me mudar, até a gente se mudou de trem, porque tem o Eurostar aqui. Aí eu trabalhei um mês de Londres, meio que num esquema bem mais flexível também, acho que eu tava fazendo só 3 dias na semana. Aí me mudei e ficou, mas eu até me surpreendi, cara. Nunca ia achar que ia entrar numa história desse de uma forma tão fácil, assim, mas é que tudo se alinhou. Eu falei, eu tenho um pouco de sorte também na vida, de, tipo, ter família de arquiteto, de ter uma preparação para falar inglês e tal. Mas estavam precisando e eu tava lá. Queria fazer o gol e eles estavam com a bola na frente. Então, pô. Aí eu vim e deu tudo bem, cara. A história é bem legal. O estúdio que eu trabalho é bem amigável, todo mundo. A forma como a gente trabalha também é bem legal. Mais surpreendente do que você trocar de um país para outro para trabalhar é você e sua esposa conseguirem arranjar emprego nos 2 países, né? Porque aqui no Brasil, os 2 conseguirem arranjar emprego em outra cidade já é difícil. Não, na Austrália não foi tão fácil, não, cara. Na Austrália eu fui porque na verdade, tava em Hong Kong, aí teve um recruiter, tá precisando de uma pessoa com o meu perfil, aí até ele deu um approach no inglês que trabalhava comigo, ele não tava interessado, ele falou, mas tem um cara que trabalha comigo, de repente tá, aí me passou o contato, a gente foi, arrumei emprego na Austrália, fizeram o meu visto e tudo, mas minha esposa não conseguiu arrumar trabalho tão rápido, ela ficou, acho que 6, 8 meses sem trabalhar, a gente ficou 6, 8 meses num salário só, mas depois a gente aprendeu, cara, no final das contas tudo dá certo, tudo se resolve. É só aprender a respiração e continuar tentando que resolve. Ela tá em outro escritório ou ela trabalha junto com você lá no Não, MVRDV? não, ela trabalha em sustentabilidade, mas não tem nada a ver com green building, nada disso. Ela trabalha numa consultoria. Trabalha na Deloitte. Entendi, eu pensei que ela tinha uma formação de arquiteta também, por isso. Não, ela trabalha com Climate Change e Sustainability. Mais Corporate Sustainability. Também é bem global. Só acho que a arquitetura e o que ela faz são bem globais. Então, em qualquer lugar do mundo, não é que nem advogado só pode uma coisa específica. O nosso, qualquer lugar, a gente consegue trabalhar essa sorte também.
Rafael, quer mandar aí? Quero, não, agora aquela pergunta clássica, assim, né? Como é que é o dia a dia de trabalho num escritório como esse, assim, de representatividade global, né? De muitas publicações, né? De projetos que se tornaram ícones e tal. Como é que vamos dizer assim, o dia a dia tá ligado a essa imagem que quem de fora vê, ou é como um outro escritório, qualquer que você já passou? Conta pra gente um pouquinho como é que é essa. Acho que a diferença grande e acontece muito dos escritórios grandes internacionais, é porque trabalha mais na parte de concepção, né? Então, você não faz o projeto executivo toda hora, você não tá fazendo planilha de janela, de Só no esquadria, filé, essas né? coisas. Exatamente. Mas eu fico tentando explicar pros caras mais novos, cara, vocês estão numa sorte, só faz o 3D, o render, só a parte legal. Quando vem o pepino mesmo, tu passa a bola pro cara local. Entendeu? Ele fica só na coordenação ali, só no Zoom de manhã, entendeu? Então é bem. Isso é uma coisa boa, tipo. Quando você tá no meio disso, você não para pra pensar, mas, cara, você tá cara, na maciota ali, só fazendo 3D, entendeu? É Rhino o dia inteiro, fazendo só a parte de concepção. Então muito desenho à mão livre, muito 3D, muito teste. O pessoal faz maquete, agora faz muito 3D printing, tem um monte de impressora de 3D no escritório também agora para fazer isso. E o MVRDV tem os 3 superstars, só que tem um que é a estrela maior, que é o M. O M da MVRDV é uma estrela maior. Que é o Vini Mas, né? É o Vini Massa, exatamente. Eu tenho um projeto com ele agora, um concurso com ele agora. Cara, teve um dia que eu queria jogar ele pela janela, porque o cara Quem não nunca? o cara Quem nunca? Aí, terça-feira eu vou encontrar o cliente na China e semana passada ele tava em Veneza, pô, na Bienal de Veneza. E aí, não conseguia acertar a massa do torre, uma torre de 150 metros e, pô, a gente tem que parar aqui de brincar de puxa e empurra, porque tem que começar a desenhar o núcleo de elevadores, cara. Uma torre de 150 metros tem uma dúzia de elevadores, entendeu? Tem hotel, residência, escritório, então tem que parar com a brincadeira. E o cara, tu acha que ele vai ouvir o Tadeu? Ô, Tadeu. Ele não quer acabar com a brincadeira, né? Ele quer continuar no play, né? Eu já tive 2 problemas em outros 2 projetos, eu tive problema com ele porque eu já estava numa fase mais avançada em detail design e ele não para, o negócio dele o cara é um brainstorm ambulante. Tu botar ele na caixinha e falar, cara, não pode mais, esse aqui é o teu limite, não dá, mas não gosta, cara, não gosta, entendeu? Então aí, porra, se esperneou lá, saiu da sala, falei, porra, segue o jogo, vamos continuar. Mas o perigo maior é na fase de concepção, porque tem muito espaço para o cara ficar nessa puxa, estica, levanta aqui, não dobra ali. Então a massa agora que a gente tá prédio fazendo, dobrando para cada lado, foi ligar para Isso, quando eu estava na Itália, a gente tinha que entregar, porque tinha o horário de chegar na China, então tinha que tem isso imprimir, também, isso era 2008, 2009, né? Nem tinha que entregar impresso. 2 horas antes, ou seja, 3:30 da manhã, 4 da manhã, todo mundo no escritório, o cara falou assim, eu tive uma ideia. Todo mundo falou assim, Zito quer dizer cala a boca, pro dono do escritório, assim, tipo, todo mundo já tava estressado pra caramba. Não, a gente vai ter que fazer isso, mudar isso daqui. E fizemos, cara. Daí teve que mudar o corte, teve que mudar a elevação, teve que mudar isso, barará. E daí a equipe na China estava também desesperada, assim, não vai dar tempo de imprimir para pôr nas pranchas e enviar, barará. Ou seja, esses gênios criadores aí, eles são legais, mas eles dão trabalho de vez em quando. É o que eu digo, quando tu vê as coisas em mídia social, não acredita em tudo não, cara, que tem a parte triste por trás disso. Mas é interessante, mas é o que eu falei, é uma oportunidade que você trabalha num escritório comum, ainda mais quando molecada mais nova, estagiário, cara, vai fazer sempre o trabalho braçal, mas sem graça, e num escritório desse grande, o cara tá 3D o dia inteiro, entendeu? O cara rapidinho aprende a mexer em tudo quanto é software, porque é vida sob pressão, mas depois você vê que, cara, o percentual de arquiteto que tá nesse mundo é muito pequeno, entendeu? Então tem que gostar disso também. Daí, Tadeu, falando em pauta, né? O que é a pauta de vocês do dia a dia? Ok, com certeza deve ter algumas coisas de concurso e tal, sempre falando em coisas do Oriente, escala maiores, mas projetos também, não só concurso, talvez
mercado imobiliário, clientes que são incorporadores também, essas coisas. Eu acho que isso é interessante também. Tem bastante também. Porque então o escritório ele é dividido, tem vários estúdios dentro do escritório. Então eles dividiram por região, na verdade. Então tem o estúdio Alemanha, tem o estúdio França, tem o meu que é o estúdio Ásia, tem o Américas, tem o de urbanismo e tem o de interiores. E tem o que chama de Next, que é o de parte mais de research, e parte mais computacional também, de paramétrico, essas coisas. Então, eles fazem mais coisa relacionada, porque o Vini, ele é ligado à TU Delft. Então, ele tem até uma parte de uma cadeira lá, então eles se relacionam muito com essa parte de computação. Tem projeto do mercado imobiliário também, tem uns projetos na Albânia agora que são residenciais, tem os aqui da Holanda, tem o estúdio Holanda também, que na verdade tá até um pouco devagar, agora estão pegando projetos em Taiwan, mas eles fazem os projetos da Holanda, de mercado imobiliário e tal, mas é aquele negócio que eu estava falando antes, não é tão rígido que nem a gente tem no Brasil, entendeu? Até na Holanda, acho que até o sucesso deles veio por isso, quando eles começaram, eles fizeram parte residencial, social housing aqui na Holanda bastante, e aqui na Holanda eles são bem abertos a até testar, experimentar nesse lado de residência social. Entendeu? Então, acho que foi quando eles começaram. Então, tem bastante trabalho interessante do MVRDV de 30 anos atrás, quando eles começaram, que veio disso também. Então, e essa relação de vocês com clientes, assim, como é que funciona? Tipo, o cara chega com o terreno, fala, ó, o terreno é esse, a gente tá pensando num programa mais ou menos isso, e viagem aí, tragam para nós o que vocês acham. Eles vêm, é uma coisa, eu nunca tinha visto isso em história brasileira, porque também os histórias são grandes, então tem uma parte que chama de BD, de Business Development, que é só de captação de projeto, então no MVRDV são 13, tem os escritórios tem maiores e menores, mas tem uma equipe só de captação de trabalho, que eles preparam o portfólio, então tem muita concorrência, concurso, até pré-qualificação para concurso, não é todo concurso se qualifica para entrar, então tem pré-qualificação, então essa equipe é só para montar portfólio e é puxando imagem, projeto, vai ter um concurso de um museu ou de uma ópera, então tem que pegar o portfólio e montar um portfólio específico para aquilo, então tem muito disso, né? E montar a proposta de trabalho, tal, até de preço. Então tem uma parte que é mais administrativa do trabalho que as pessoas também não veem muito. Tem a parte também de PR, de Public Relationship, que é o que faz o mídia social e tudo para poder, botem nos arc deles, nesses sites, tem um departamento do histórico só para isso também. Entendeu? Então não é só arquitetura e urbanismo interiores. E você especificamente tem contato com, tipo, os clientes de lá? Ou... Eu não falo diretamente porque a maioria deles não fala inglês. Então, na verdade, eu tenho uma equipe em Xangai. A gente tem um escritório, a gente tem o de Roterdão, o escritório principal, onde tem mais de 200 e poucas pessoas, mas tem em Berlim, que também é o segundo maior, que tem um projeto grande na Alemanha agora que fez esse escritório crescer. Tem Berlim, Paris, Xangai, e estão tentando montar um também agora em Nova York, estão tentando expandir mais o mercado na América do Norte. E a pergunta para ti é a seguinte, cara, não sei, chega algumas solicitações muito loucas, como chega para nós aqui, porque eu trabalho com o mercado imobiliário, enfim, eu sou a segunda geração, então nosso escritório tem 53 anos de idade. Não sei, tipo, cara da construtora tal quer fazer o prédio azul porque é a cor favorita de não sei quem, sabe? Tipo, tem umas coisas assim. Quando eu trabalhava na Itália, tinha muito, por exemplo, o escritório que eu trabalhei é aquele que fez um projeto que é um formato de um círculo, que é uma moeda chinesa. Ah, sim. Tá ligado? Esse projeto do escritório que eu trabalhava. Inclusive, eu fazia esse projeto quando eu estava lá também. Sim. E era uma das coisas, assim, tipo, era a bolsa de valores, acho que era de tecelagem, de alguma coisa assim, não me lembro do que era, mas era uma bolsa de valores. E eles fizeram o formato de uma moeda, assim, sabe? E daí foi mudando o projeto, a cor tinha que ser tal, uma coisa, tudo por causa de Feng Shui, blá, 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 blá. E daí chegou um momento e falou assim, cara, a escada tal tem que ser vermelha, porque um primo meu, não sei quem, virou não sei qual cargo do partido e a gente tem que agradar o partido, assim, sabe? Não sei, chega algumas coisas loucas assim pra ti? Não, eles cortaram, na China agora eles cortaram isso, que o Xi Jinping agora ele parou, para com essa brincadeira de fazer arquitetura maluca. Sim, Vamos fazer ele cortou, porque tava perdendo um pouco
estavam saindo um pouco do padrão do negócio. Então ele Paraguai não aprovam. Eles têm sempre, tem que ser icônico, tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas não dá pra ficar fazendo coisa mais... A gente tinha um projeto em Shenzhen que a gente perdeu até, que era um globo, era uma bola de 100 metros de diâmetro. Às vezes eu acho que é graças a Deus que alguém cancelou aquele projeto, que eu não consigo imaginar uma bola de 100 metros de diâmetro construída. Mas cancelou porque o prefeito de Shenzhen falou, que é isso? Não, tira dessa. A gente perdeu as arras e ele ganhou. Então, e mesmo assim, chegam algumas coisas loucas pra vocês, assim, meio de projeto? Teve um concurso que até eu era pra estar fazendo o concurso, depois eu tive que sair pra fazer um outro projeto. Eu fiz o começo, na verdade só o kick-off do projeto, mas era em Sanya, que é uma ilha tropical, como se fosse o Havaí da China, que chamam. É uma ilha tropical no sul da China, e o cliente queria fazer a maior pista de esqui indoor do mundo lá dentro. Aí, quando eu cheguei pro Vini no kickoff, eu falei, pô, aqui o programa é esse, aquele. O histórico tá muito engajado com sustentabilidade. Aí ele, pô, fazer uma pista de esqui em Sanya? O que é isso? A gente quer fazer isso? Eu falei, cara, foi o carro no meu colo. Alguém já filtrou. Mas quando tu vê, você fala, pô, é que nem fazer a pista de esqui em Dubai, não faz o menor sentido, mas foi o mais esquisito que eu já vi. Depois eu vi, acho que o EMEI ganhou esse concurso até, mas foi é uma coisa que não tem como esconder, é uma pista gigantesca de esqui no meio de um lugar que não é só um monte de coqueiro, então é uma coisa meio grosseira. Ou seja, gente, acontece no MVRDV também, os caras chegarem numa coisa tem. Eu já vi prédio na China que o pessoal me falou, cara, esse prédio é da Zaha Hadid, mas eles nunca vão te contar que é dela. Tipo, só recolher o dinheiro, mas todo mundo ficou quietinho. Zaha Hadid tem que pagar boleto também, né? Não tem... Então, tem essa história, tem o MAD, o Ma Yansong, ele... Tem um garoto que trabalhava na nossa equipe que foi pra lá, ele falou, cara, ele faz os prédios paliteiros lá de residencial da China também, só que ele não publica, ele só publica os que são todos cheios de curva e tal, entendeu? Mas todo mundo tem que pagar a conta no final do mês, então... Agora, dentro desse assunto, o escritório ele tem uma característica de ter uma... Eu não sei se é uma vibe ou uma cultura descolada, e até nos projetos, né, a arquitetura da alegria e tudo mais. Sim. Existe algum direcionamento dentro do escritório para essa cultura? Ou é uma coisa meio que tácita? Você chega lá e já LSD, pega correndo? É LSD, cara. Cara, quando eu cheguei lá, eu vim da KPF com a história americana, então tinha nego de gravata pro escritório, mas eu nunca tinha feito, mas eu ia de camisa social pra dentro da calça arrumado. Quando eu cheguei na MVRD, eu cheguei lá no primeiro dia, arrumado assim, aí tava sentado esperando alguém me pegar pra levar pra minha mesa, daqui a pouco o Jacob, que é o outro par, né, é o VR do MVRDV, chegou, cara, de sandalinha de Jesus, calça jeans, sacolinha plástica na mão, os caras tinha acabado de prender a bicicleta lá de fora, entrou e falou assim, cara, se o cara tá vestido assim, pô, vale tudo. Então, depois desse dia eu puxei a camisa pra fora da casa, falei, pô, vamos relaxar. Então, eles são bem relax também, os três são bem, eles passam são bem fáceis de dar um approach nele, de conversar, são bem Mas isso é casual, cultura, né? Eu acho que, de certa forma, é isso. Até para trabalhar com criatividade, assim, e dentro da proposta que eles querem fazer, é evidente que esse ambiente, o tipo de roupa, a maneira que vocês se tratam no escritório, isso tudo reflete na personalidade do escritório, que vai se refletir em projeto, né? Eu tô com o site aberto aqui do MVRDV, eu tô na aba chamada Jobs. Tá todo mundo aqui de camisa e terninho, ou seja, isso aí é puro PR, né? Foi só pra foto, isso foi só pra foto, não, mas é bem tranquilo, os caras sentam, o Jacob senta, tem um mesão lá no escritório, né? Logo na parte principal tem um mesão, o pessoal almoça todo mundo junto lá, parece um bandejão lá, ele vem, bota a quentinha dele lá, senta com a galera também. E ping-pong, já ficou bom no ping-pong? Tem um ping-pong lá, não tem? Já, cara, eu jogo ping-pong, eu jogo direto, quando eu era moleque, jogava muito, então eu ganhei, quando eu tava em Londres, eu ganhei 2 anos seguidos o campeonato em Londres, na KPF, e na MVRDV eu fiquei em segundo lugar, cara, que eu perdi pra um chinês que também, porra, o cara era profissional. Você gosta pela China? Não dá pra ganhar dos chineses. Eu botei no meu currículo, quando eu saí de Londres, eu botei no meu currículo, que eu sabia que a MVRDV era meio zoeira e tal. Aí no final do meu cover letter eu botei, pô, eu fui 2 vezes campeão de ping-pong, isso aqui. Aí na minha entrevista o cara falou assim, pô, tá falando que joga ping-pong, quero ver tu ganhar do fulano aqui. Perdi do fulano. O cara da minha equipe. É o cara da minha equipe, o moleque é campeão de badminton, de ping-pong. O cara me amassou no ping-pong, não tinha chance.
Aqui no Brasil, assim, grande parte dos escritórios, né, tem uma pressão tremenda de produtividade, de entregas, assim, claro que tem uns menos, uns mais tranquilos, outros menos. Você falou que aí tem uma vibe diferente, né? As pessoas são mais acessíveis, mas existe essa pressão também, imagino eu, né? Deadline é deadline, cara. Deadline entrega no Brasil, na China, não, lá na. Cara, Entrega em qualquer lugar, né? Tem hora da brincadeira e tem hora que, porra, todo mundo cabeça pra baixo e, porra, vão tocar piano no computador, vambora. Então, galera, o que eu sinto muito aqui na MVRDV, e também em Londres tinha muito, na Ásia também era forte. A produção tipo, galera com coisa de software é bem ágil, entendeu? O pessoal trabalha muito bem com Rhino, Rhino, Photoshop, Illustrator, o Adobe Suite, essas coisas. Então, tipo, quando chegou na ideia, quando o negócio tá certo pra produzir, cara, uma semana, a gente sempre meio que programa, dependendo da fase que tá, as 2 semanas antes da entrega, parou a conversa e, pô, todo mundo... Aí cada um vai quando quiser. Os caras param pra fumar cada meia hora, vão lá fora fumar o cigarrinho deles, nem tô nem aí. Vai ficar até as 8, até as 10, sabe qual é a deadline, entendeu? E cada um faz o seu, mas chega a pressão, cara. Quando chega aquela última semana que, pô, o Ryan começa a travar, o cara trabalhou o dia inteiro sem salvar, perdeu o arquivo no final do dia, foi, cara, boa sorte, faz de novo. O arquivo ficou pesado, o dia tem 24 horas. Não, o dia tem 24 horas, usa todas as horas, não adianta. Então, e tem a pressão também, porque a gente faz os renders na China. Então tem que mandar coisa pra China pra fazer render, pra fazer maquete e tal, dependendo da entrega. Tem muito concurso, tem que fazer animação. A animação você tem que fazer o script, tem que fazer o roteiro da animação. Às vezes tem que filmar um dos partners para poder fazer a apresentação também oral, botar legenda e tal. Então tem toda uma logística que tem que se juntar. Então é um clima mais descontraído, mas todo mundo sabe onde é que tem que chegar no final das contas, entendeu? Então, eu só vi deixar a bola cair uma vez só. Vi um cara que ele tava com excesso de confiança, aí não chegou, não conseguiu entregar. E eu aproveitar, queria fazer uma pergunta com relação a isso, a relação entre os escritórios, né? Você falou de fazer o render lá na China, etc. Tendencialmente, existe a continuidade do projeto ou existe a separação? Por exemplo, a criação é feita aí, daí vocês mandam só a parte de... Quando eu estava no escritório na Itália, era assim, a gente fazia um negócio, colocava no servidor, eles pegavam o arquivo lá enquanto a gente ia dormir, no dia seguinte a gente pegava e ele estava desenvolvido. E daí a gente fazia esse loop. Eu faço com a minha equipe, eu sempre peço para ter metade da equipe em Xangai, porque eles estão lá, estão no mesmo horário do cliente, do arquiteto local, a maior parte dos consultores de estrutura, de MP, de instalações também estão lá. A gente tem sempre, eu falo com eles todo dia, então minha manhã geralmente é assim, fone no ouvido, falando com a equipe de lá. Eu trabalho, eu lidero a equipe aqui e eu tenho um project manager que é como se fosse meu par em Xangai, então eu planejo a equipe toda, faço a parte do design com a equipe daqui e tal, mas eu tenho uma equipe fazendo também coordenação do outro lado. Mas a gente não... as etapas geralmente que a gente faz a parte conceitual, o concurso. Quando ganha, depois vai para o schematic design, que é uma parte mais de compatibilização, fazer o negócio ficar mesmo real. E depois tem o detail design, que por contrato a gente geralmente pega mais a fachada, chama de core and shell, que é mais a fachada e o núcleo de elevadores. Mas aí também, e aquela coisa, como a gente, todos os histórias internacionais fazem isso, trabalhando fora. Você não é o arquiteto, não é o architect of record. Você é só o design consultant. Seu contrato não é de arquitetura. Na verdade, se o cara quiser, ele pode pegar meu desenho, jogar no lixo e fazer. Então, ele tá fazendo ali porque ele gostou do que você tá fazendo. Na verdade, não tem nada contratual que o cara tem que fazer o teu, porque tu não é nem arquiteto lá, entendeu? Sim. Então, mas a gente vai até a construção também, eu tô indo pra China por causa disso. A gente vai, depois de detail design, de stage, a gente vai revisando a parte dos desenhos construtivos do projeto e vai estar no site também. Só aproveitando esse gancho, essa discussão então de direito autoral aí deve ser muito mais complexa que a nossa aqui, né? Porque
É porque no final das contas, seus desenhos, suas ideias, como é que você. É difícil medir também onde é que vai. É complicado. Teve um projeto de uma ponte que eles fizeram até antes de eu entrar, que depois foi construída quando eu tava já lá. O pessoal falou assim: pô, mas não tem nada a ver com o que a gente fez. Mas aí o cara falou: pô, claro que não tem, porque vocês só fizeram a parte de conceito, não quiseram fazer o schematic de então, sempre aquele negócio: quanto mais longe você vai, mais parecido com o que você fez vai ficar, entendeu? Então, tipo, não vai pagar tanto, então tu recolhe essa pipa no concept design, não faz até o DD, porque você não vai ganhar dinheiro e tal, mas também não espera que vai ficar igual lá, porque quando começar a compatibilizar as coisas, quando tu fez o 3D lá, tu não botou a espessura de 1.5, 2 metros na tua viga lá, tu botou que era meio metro, não, então ficou bonitão no render, mas vai ser construído assim? Provavelmente não. Então, não, tem um pessoal que fica na bronca, tem um pessoal que faz muito só a parte de concurso. Tem uns caras na história que só vivem fazendo concurso, não fazem mais nada depois do concurso, entendeu? Aí ficam resmungando depois no final, que pô, mas a gente fez assim, a gente pensou assim, cara, tu quer desse jeito? Então, vem comigo aqui, vamos ver se você consegue resolver, porque tem muito o regulamento de prédio, a coordenação, o método construtivo, entendeu? Tem gente que fala assim, pô, mas nos Estados Unidos o cara pode fazer assim, mas nos Estados Unidos tem um regulamento de incêndio diferente, aqui tem... Então tem muita coisa que varia, até curtain wall na China tem que ter os cappings, não dá pra fazer tudo só silicone em volta, tem que ter... Então tem muita coisa que você tem que já partir do princípio, não vai ficar limpinho assim, vai ter que ter um negócio e você trabalha em volta disso, né? Então o cara tem que entender como o prédio funciona, não é só fazer o 3D e a imagem bonita no final das contas. Então, tem muito disso. Uma coisa que eu ia perguntar era exatamente isso, sobre esse gap de regulação e de restrição mesmo, né? Restrição de fornecedor, restrição de material, legalizações. E o que eu ia dizer antes, que eu acabei te interrompendo, era essa parte que é interessante. O incentivo financeiro faz você ficar até o final da cadeia, né? Então, se ele quisesse recolher só a parte de conceptual design, ok, mas você não vai garantir que o que você fez vai ser o que vai ser executado, né? Vai ser exato. Esse concurso que eu tô fazendo agora, por exemplo, quando eu tava lendo o brief do concurso, são 3 etapas. Quando chega na terceira, a premiação, ele diz lá, o terceiro vai ganhar, sei lá, 1 milhão, o segundo ganha 1,5 milhão, o primeiro, ou você pega 1,5 milhão e vai embora, ou você assina um contrato para fazer os próximos estágios também, mas eles te dão a opção, fala, se você acha que o seguir em frente não é bom para você, eu também te dou o dinheiro, você, obrigado, mas não vai esperar que vai ser exatamente o que você entregou aqui no concurso, porque concurso é concurso, é o que chama de quick and dirty, o que você faz para fazer o negócio ficar bonito e ganhar, então depois para resolver esses tudo... escritórios que têm estruturas grandes de conceptual design, né, provavelmente também tem mais interesse em querer continuar fazendo essa roda girar, né? É a galera da criativa, é a galera que mexe com modelagem, com ideia. O MVRDV, se você olhar os projetos grandes, o Big, esses só estão os Norreta, Big, 3XN, eles já estão com uma cultura mais de tentar construir as coisas. O MVRDV tá mais recente nisso. Eles fizeram o volume de concurso, agora diminuiu bastante o número de concursos, mas 4 anos atrás, quando eu entrei, cara, o volume de concurso que eles entravam é muito. Entendeu? Então, por isso eu falei, tem gente já com 30 e tal, quase 40 que só faz concurso. Então, um cara desse eu acho até difícil o cara, quando ele sair, arrumar outro emprego, porque a expectativa de um cara de 35, 40 anos... Do campo, né? Da obra, da realidade, porque não é qualquer escritório que faz fazer só concept. Então é difícil. Eu queria perguntar, assim, pra gente, antes da gente ir pra ver os projetos, você falou um pouco da cultura que tem no escritório, mas existe alguma coisa que só o MVRDV faz, assim, em termos de... ou assim, de tipo de trabalho, de como concebe, ou de como gerencia as coisas? Tem uma coisa especial que você talvez não tenha visto em outro escritório, que somente você está vendo aí, nesse escritório? São os sócios fundadores mesmo, os 3, o Vini, principalmente, porque é o M, o cara pensa diferente, cara. Não sei, ele deve ter algum óculos colorido, uma coisa, ele pensa, ele te faz pensar assim, por que não? Às vezes são coisas que realmente, tipo, você faz porque você sempre viu daquele jeito, mas por que não pode ser de outro jeito, entendeu? Então, sempre, às vezes te faz para pensar e refletir assim, exatamente, mas por quê? Tem coisas que faz assim, não, pô, vai ficar estranho, eu não consigo imaginar, tipo, a experiência de uma pessoa entrando num prédio que seja assim, é sensado, mas ele te faz refletir bastante nessa forma, tipo,
por que a gente sempre faz assim? Por que não pode ser dessa outra forma? Entendeu? Então... E no sentido de inovar, você precisa correr o risco de fazer isso também, né? De às vezes, errar, faz parte, né? Sim. Não, então eu vou mostrar os projetos depois aqui. É uma coisa até que de fora não dá pra ver, mas ele tem um conceito, cara, a quantidade de reciclagem de mesmo conceito em diversos projetos, diversos concursos, assim, e não é só no MVRDV, todos os histórias grandes fazem isso. E a Kingos faz muito isso, né? O Big faz direto, é reciclagem, todos eles fazem, é reciclagem porque você não dá pra reinventar a roda todo dia, não dá, tipo, a rotatividade de projeto perde, pô, tem uma coisa interessante, a gente mesmo agora, esse concurso tá falando, a gente fez um negócio numa torre que a gente gostou, tava maneiro pra caramba, tal, fui, apresentei, tava tudo amarrado, conceito, tava todas as razões, tudo, a gente achou que tava tudo bem, eu apresentei, a gente tinha falado já com a equipe do cliente, mas o CEO tava na apresentação, ele começou a me perguntar uns negócios, eu meio que questionei umas coisas que ele tava perguntando e tal, mas tudo bem, quando acabou a apresentação, o Project Manager lá de Xangai que tava na sala com os caras, eu falei, e aí, sabe como é que foi? Ele, cara, vou ser bem sincero, o CEO não gostou. Eu falei, porra, então é tudo do zero, não. Então começou tudo de novo, mas isso ficou uma torre que a gente gostou, que tava maneiro, tava funcionando. Aí o partner do estúdio da França passou por trás de mim, viu na minha tela, falou com a minha chefe, pô, eu gostei daquele negócio a gente imprimiu uma maquetezinha 3D, também tá na nossa mesa lá. Aí eles estavam fazendo um concurso agora no Oriente Médio, lá em Dubai ou em Oman, uma coisa assim. Aí eu falei, pô, tá aí, ó, vai lá, dá um scale na torre aí, ajeita e, porra, o teu conceito tá feito. Então, não dá pra ficar, não dá pra você achar que o cara tá começando do zero todo dia, porque não dá, não tem, a velocidade, assim, é absurda. Tem coisa que tem que fazer em uma semana, tem uma torre de 200 metros que tem que dar um concept em uma semana. Entendeu? Com render, com tudo, faz assim, porra, em uma semana. Mas sai. Quem tá ouvindo a gente, depois digita no Google aí para ver o grau de inovação, falando sobre o exemplo de torres, que é o que o Tadeu está falando. Tem um projeto que não é um projeto construído, é uma questão conceitual do MVRDV, que se chama Portal City, que é um estudo de como que seria uma provocação de como que seria um skyscraper, um edifício em altura europeu. Eles têm que copiar o modelo norte-americano e tal, e começa toda essa discussão e eles começam a construir com Legos, tanto é que isso virou uma exibição exposta em vários lugares do mundo, de como que poderia ser, não como que deveria ser, como que poderia ser, né? E isso vira um laboratório para você começar a ter ideias continuamente, né? E é o que você falou, né, Tadeu? Porra, não funcionou aqui, por que não aproveitar essa ideia genial e colocar num outro lugar? Tem coisas em que você não consegue de uma forma... a gente brinca aqui em casts passados, tipo, o Deus arquiteto sonhou que aquela coisa tinha que ser assim quando ele estava olhando o sol da manhã, sabe, esse tipo de coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é um projeto resolvido, que você falou, resolvido, circulação resolvido, programa resolvido e tal. Não funcionou aqui, podem ter outras situações em que ele possa resolver. Eu acho que são situações completamente diferentes. Não, e se você pensar da forma de que a gente está falando em resolução de problema e resolução de problema espacial, se funciona em algum lugar, por que não realmente resolver em outros, né? É realmente uma ferramenta, é uma solução. Eu sou uma pessoa que reaproveita conceitos continuamente. E alguns que foram construídos e outros que não foram construídos, mas mesmo os que foram construídos podem funcionar de uma forma parecida, num terreno parecido, com uma solicitação parecida. Muda, obviamente, tem coisas que vão mudar, mas tem coisas que não vão mudar e não tem por que mudar, né? A gente fica nessa ilusão também de que para cada projeto tem uma mente, né? E tem uma coisa meio do gênio e tal. E num campo de trabalho que você tem que fazer todo dia, fazer alguma coisa, né? Fazer um projeto, né? Não todo dia, mas constantemente está sendo pressionado não só pelo campo de trabalho, também pela necessidade de fazer as coisas a tempo. Tem que reaproveitar. A gente não reaproveita o EVA que a gente fez uma maquete para fazer na outra, né? Por que não reaproveitar projeto também, né? É claro que você vai adaptar, não é a coisa de julgar, né? De chutar o balde, não, mas assim, você fez um esforço danado para conceber alguma coisa, né? Por que não reaproveitar aquilo, né? E volta naquilo que a gente estava falando antes, Adilson, que assim, contas têm que ser pagas para todo mundo. Exato. E assim, eu tenho certeza que
que tem uma entrevista muito legal com o Niemeyer, a gente estava falando no cast passado do Niemeyer, que o cara falou assim, cara, com seus 100 e poucos anos, você já deve ter pegado todo tipo de cliente na tua vida, né? E é verdade, em um escritório grande, que tem uma escala enorme de centenas de funcionários, eles também já devem ter pegado praticamente todo tipo de cliente. Tem o cliente que quer fazer uma coisa que contratou um escritório grande para dizer o que ele quer fazer, e ele quer fazer um quadradinho, cara. Então, como é que você vai fazer uma coisa totalmente orgânica para um cara que te pediu um quadradinho, né? Faz o quadradinho, coloca o dinheiro para dentro, toca para o próximo. Então, tem alguns momentos num escritório grande, pequeno, qualquer que seja, em que a esteira está passando, né? A esteira está passando. E tem momentos em que você pode olhar para o céu, sonhar, pensar na esfera de 100 metros de diâmetro, que você falou, né? Todas essas coisas. Não, até onde o cliente vai comprando tua ideia, tu vai empurrando, mas... É isso aí. Às vezes tem o cara bota na planilha do Excel e fala assim, pô, pera, não tá fechando a conta, onde é que a gente vai começar a cortar? Aí tem que ser mais criativo. Pra manter do jeito que você mostrou no render, mas com preço mais baixo. Eu vou trazer um caso real aqui. Eu estava trabalhando com a Cláudia, a gente estava trabalhando no hospital do zero, né? E quando chegou na parte de fachada, a gente teve uma reunião para definir a linha, né? Pô, vamos atacar por onde? Esse hospital, ele é um anexo de um hospital, mas ele tem ele poderia ter uma identidade própria porque ele não tem a mesma escala, enfim. Dava para fazer alguma coisa. Eu falei, Cláudia, vamos começar lá em cima. Vem com o que você tem mais de disruptivo. Porque também é a oportunidade que a gente tem de fazer alguma coisa, né? Se a gente já chega meio careta de cara, para você elevar depois é um pouco mais difícil. E ela veio com uma solução bem bacana, leve. Então foi sensacional. Teve alguns ajustes, mas se a gente também não imprimir, não tentar forçar um pouco a identidade, a coisa às vezes fica diluída, né? Cai no comum e a gente não tem ali aquela identidade do escritório, a impressão do trabalho. Eu queria convidar então o Tadeu para mostrar alguns projetos que ele separou pra gente, né? Na verdade, eu até peguei isso aqui de uma outra apresentação, tá com um negócio chinês que foi a capa de uma apresentação que eu fiz. Mas só pra falar um pouco do escritório, que eu tava... Então esses são os três, então é o M, o VR, e DV são o Winnie Maas, Jacob van Rijs e Nathalie de Vries, são os três fundadores, e atrás são os diretores e os partners que tomam conta das outras, dos estúdios dentro do escritório, do Ásia, Américas e tal. Então, eles têm também os sócios, que são o layer de baixo deles, que tomam conta de cada um. E aqui no fundo Esse projeto é aonde? É na Holanda? Eu fico imaginando a loucura que é a parte financeira de um escritório desse, como é que você separa? Nossa Senhora. Mas o Adilson ia falar que esse projeto inclusive saiu recentemente nas mídias sociais, né? É o Boyman Depot, deixa eu falar, eu vou passar por ele aqui também, peraí. É que eles tiram foto aqui porque esse ficou, é o mais recente, ficou mais famoso aqui, peraí. Tem umas placas descoladas ali no fundo, eu fiquei curioso, como é que... Peraí, não, eu vou chegar nele de volta. Esse foi porque é a foto dos caras nessa aqui. Mas esse é o Market Hall. Também aqui em Roterdã, perto do escritório até. É o Market Hall, que era onde tinha o mercado em Roterdã, tinha um mercado central em Roterdã ali. E especulação imobiliária fez com que virasse um uso misto. Então, isso aqui existe em todo lugar, mas aí é o que eu falei. Então, tem lugares que tomam isso de uma forma mais criativa, então dá um pouco mais de flexibilidade de como vai ser. Assim... pode falar. Não, então é o mercado com a capa, aí vai ser um pódio com a torre, ele fez o shape, é como se fosse a cobertura do mercado, virou residencial, então isso aqui é tudo residencial, na verdade. Aqui são os apartamentos, até uma menina do histórico que mora aqui, mas essa parte aqui são os corredores, onde você vai chegar nas unidades, e as unidades abrem pro lado, se quiser entender a planta. As unidades não são muito sensacionais, não. Tem muito esforço para fazer o negócio funcionar. E aqui dentro é um mercado. Quando existe um mercado, tem um supermercado no subsolo aqui também, mas tem muito turista. Essa parte é muito turística de Rotterdam Black. E eles têm a comissão de um artista que fez são as flores, os vegetais e legumes, tem esse painel todo colorido. Eu pessoalmente não sou muito fã, não. Esse artista fez uma outra coisa que eu também não gostei muito, mas é uma coisa super icônica, né, em Roterdã. É super famoso e fica numa praça grande, bem aberta. Sabe aquelas casas cubo? Você já viu aquelas casas cubo amarelinha? Então é do outro lado.
Tem o Market Hall aqui, tem a praça, do outro lado da praça são aquelas casinhas cubo. Então é Black, é uma estação grande de intermodal aqui em Roterdã. Mas esse prédio ficou um dos mais famosos do escritório também nessa parte mais recente. Tem os projetos mais antigos, mas esses são os mais recentes. Tem o Market Hall, é esse que eu estava falando, esse é o Boyman, é o Depot, que na verdade isso aqui seria uma guarderia do museu. Na verdade tem um museu que fica na frente, e eles têm um monte de arte que os museus não expõem tudo que eles têm. Então, esse museu é o Van Beuningen. Ele, na verdade, ele guardava muita coisa na fronteira com a Bélgica. Tinha uns warehouses lá no negócio, e o cara falou, a gente quer criar um negócio aqui mais perto, mas que a gente também pudesse mostrar essas obras de arte, mostrar onde é que elas ficam, porque não tem espaço no museu, então elas ficam guardadas, mas se as pessoas pudessem ir lá ver. Então teve um concurso, e eles ganharam, e na verdade o museu fica numa área que tem vários outros museus, e tem um hospital de criança lá perto, e o conceito do Winnie é que ele fazia um prédio que desaparecesse, que não tivesse muita interferência nos museus em volta, no que estava no contexto. Então ele fez esse prédio circular e fez como se fosse todo de espelho. Então a ideia dele é que ele refletisse tudo que está em volta, para tentar fazer esse prédio ficar invisível. Mas na verdade virou muito mais icônico do que o resto. Isso que os outros prédios não são. O que eu acho muito legal desse projeto, eu estava vendo inclusive no Instagram da MVRDV, é que a separação não é por períodos. Então não é o neoclássico, não é o renascimento, é por questões climáticas. São obras que precisam de X de umidade, elas vão para cá. São obras que precisam de tanto de... ou seja, é uma forma completamente diferente de você ver como que é um arquivo de um museu, que tendencialmente é muito mais prático, né? Porque imagine que se você for separar tudo isso por um período específico, você vai ter a obra que foi, não sei, pintada no sul da Itália, que é um ambiente totalmente seco, em 1600 e Guaraná de rolha, e ao mesmo tempo você tem um Rembrandt pintado lá em cima, com uma coisa completamente úmida, né? Então não faz sentido. Isso para mim fez, assim, isso que você falou, abriu a minha cabeça de uma forma muito legal de ver como organizar coisas totalmente diferentes do que a gente comumente pensa, né? Não, o prédio é bem legal, é aberto para o público, você paga o ingresso e entra. Eu já tive já lá algumas vezes, e na verdade você vê como se fosse ver por trás das cenas, como se fosse uma peça de teatro, você vê o camarim de todo mundo, mas você entra e você entra nas salas que você pode ver um monte de quadro pendurado, tem umas obras de arte até meio cafona, umas coisas mais contemporâneas, como você falou. Do lado de um quadro, de repente de um Rembrandt, tem um cachorrinho parece de plástico, de PVC, que é de um artista mais contemporâneo que fez, mas é porque precisam do mesmo tratamento, da mesma umidade, as salas são todas controladas e tudo, mas você anda por dentro, a parte do átrio central, você anda e você vê tudo que está acontecendo, você vê o pessoal fazendo restauro nas telas também, então é bem legal, bem interessante. E até a parte de identidade visual desse museu, como se fosse um museu, vou chamar de museu. Mas até a parte da identidade visual ficou bem legal desse projeto. Não foi do escritório que fez, mas foi um estúdio de graphic design que faz bastante coisa com a gente. Mas você vê coisas que são caras. Você olha essa foto, tá vendo essa porta aqui embaixo? Essa aqui, pra mim, é umas coisas bem legais. O prédio, quando vem, ele é como se fosse um vaso de planta, ele vem inclina embaixo. Aquela porta é a porta de correr. Só que aquela porta de correr é na curva. E vê o tamanho daquela peça de vidro ali. E o mecanismo dela de abrir. E tem nessa entrada e tem uma parte de serviços, que é onde se vier com uma peça muito grande, você entra com um caminhão dentro do prédio. E é também uma porta de correr dessa. Então, quando tá tudo fechado, ele faz aquele shape certinho parece um vaso de planta, na verdade. É bem legal esse projeto. Pô, e assim, fazer uma porta dessa é um pesadelo, né, pro especificador, porque ela é muito específica, né? E deve ser caríssimo também fazer um negócio pro especificador e ótimo para quem tá construindo a porta, né? Porque cobra 7 vezes mais do que cobraria. Eles fizeram o modelo... Tailor-made. Porque o modelo, isso aqui foi tudo paramétrico na fachada, então eles conseguiram reduzir a quantidade de painéis diferentes. Então, hoje em dia, eles têm o modelo de Revit, eles têm tem os painéis um por um, tem acho que 17, eu não lembro, eu já tive que apresentar esse projeto para um cliente uma vez, eu até lembro algumas coisas, mas tem 17 tipos de painéis que, se quebrar, tem uma fábrica na China que faz para eles o negócio. Então, se quebrar alguma coisa, tem que pedir pro cara na China mandar
que eles têm todos os templates dos painéis aqui. Então, mas é bem legal. Papo Frank Gehry, que é muito boa, que ele falou assim, uma coisa reta custa X, uma coisa curva em uma direção custa 2X, uma coisa curva em duas direções custa 8X. É o Zaha Hadid também. Se eu perguntar, o nosso consultor de fachada faz projeto para ela, quando ele vai, eu falo assim, cara, isso não é caro não, o projeto dela custa, sei lá, 4.000 metros quadrados, de vocês é só 1.800, então, pô, parâmetro completamente diferente. Então, deixa eu passar aqui, então, esse aqui, não sei se também já viram, o Vale, esse é mais recente também, esse aqui é na estrada, você sai de Amsterdã em direção ao sul, isso fica logo, fica do outro lado da rua, acho que da Embaixada do Brasil, fica do outro lado da rua. Mas tem um monte de apartamento aqui que eu acho que o Ajax, o time de futebol, comprou. Tem uns jogadores que moram nesses prédios aqui, que é residencial, tem a parte de escritório no meio e tem as lojas embaixo também. Mas essa parte das escadas, esse pódio aqui é público. Então a ideia é que ele criou esses vários terraços. Então a ideia é que todo mundo tem direito ao sol e a ter um terraço nesse prédio. Então essa que é a ideia dessa coisa meio pixelada ali por dentro. Então, na parte de fora é uma coisa simples, é um curtain wall normal, mas por dentro é onde todo mundo tem essa interação de comunidade com varanda, entendeu? Aí você pensa, né, cara, isso no Brasil a gente não conseguiria fazer nunca, né, cara? Não tem... É não muito tem, difícil. Não tem pavimento típico. Não, não só por isso, assim, porque em termos de legislação, assim, a galera não vai fazer, entendeu? Vai seguir o que está no modelado ali na legislação, vai tentar aproveitar o máximo do coeficiente também, assim, várias questões que, pô, aí você vê assim, pô, nossa, não é muito legal, assim, ter uma coisa meio de morrote, parece um morrote que está se dissolvendo, né? Isso não tem isso aqui, uma pena. Mas esse cliente também é um cliente especial, cara. Esse cliente, os projetos deles, depois se quiser até ver, chama Edge, EDGE. Eles fizeram outro projeto também em Utrecht agora com Hedwick. Eles estão sempre chamando arquitetos mais famosos, e são coisas assim, de residencial, são coisas que podia cair no lado de fazer uma caixinha com as varandinhas, como tem em qualquer lugar, mas eles tentam fazer uma coisa mais diferente, entendeu? Então, além, né? É bem legal esse projeto. Eu gosto muito de uma foto aérea dele que eu já vi, que eu acho até reflete até mais aquilo que você falou das varandas e tal, do que a daqui, né? Aqui fica... Mas esse projeto, eu contar pra vocês, cara, a quantidade de vezes que eles tentaram esse tipo de coisa pra conseguir alguém pra fazer ele. Cara, eu já vi esse projeto aí no escritório, se for ver lá na intranet, tem um monte de projeto, umas imagens, em vários terrenos em outros lugares do mundo, cara, já teve um monte, mas assim, se eu chutar o número, deve estar perto dos 50, assim, até colar, até eu falar assim, porra, o cara vai agora e fez, né? Então, tipo, aquele negócio que eu tava falando, essa reciclagem, tipo, nada se reinventa. E era mais que o Vini ficou fixado com essa ideia que agora tudo o vale, é o conceito do vale. Todo mundo sabe que tipo, é limpo por fora e porra, doideira por dentro. Todo mundo sabe disso, mas agora parou até. Mas ele teve uma fase que era a fase do vale. Então, tipo a fase do Stephen Hall de fazer também todas as coisas que se interconectavam, né? Os mega blocos conectados, Eles têm, então teve esse, tem agora outro também que eu botei, não sei se você conhece a biblioteca de Tianjin, na China. Essa aqui teve bastante coisa, bastante barulho por causa dela, porque quando eles estavam fazendo o projeto, por trás desses contornos aqui do teto, você tem acesso. Atrás tem os corredores por trás de uma biblioteca. E a ideia é que cada um dessas... Como é que eu vou falar o nome disso aqui? Não sei. Onde parece ter os livros. Não sei se vocês sabem, mas esse é só um adesivo. É como se fosse um papel de parede. É um papel de parede? No conceito era pelo outro lado, na parte de dentro, você poderia pegar o livro, mas você parar pra pensar, pô, imagina você tem um livro ali, alguém esbarrar, o livro cai lá no meio na cabeça de alguém. Como é que você bota escada aí, né? E também tem outras coisas. Aí agora, a gente já falou coisa de regulamento de incêndio. Tem muito papel para queimar nesse átrio, é uma área muito grande. Então tem que ter canhão de água para fazer isso. Então tem vários limitadores aqui que não deixavam o negócio funcionar como estava no começo da concepção. Então, no final das contas, a solução do arquiteto local e com o cliente não foi nem do MVRDV.
foi fazer como se fosse um papel de parede para poder manter essa textura, essa ideia de que você estava dentro da biblioteca ali nesse espaço Agora, central. Tadeu, Né? isso que a gente está vendo é uma foto ou é um render? É uma foto. É uma foto. É a foto, é. Como é que é a iluminação aí? Porque a gente não vê spot de luz, não vê o LED escondido, né? Quer dizer... tem tudo, são como é que se fala, são light shelf, tem por dentro, é tudo recessed, tudo tem um shadow gap, que fica tudo embutido ali, escondido, então você não vê muito, mas não é nada do outro mundo desse não, isso até... É mangueirinha de LED. Que você tem umas pequenininhas, você vai e bota, é uma tira, né, como se fosse um rolo. Uma fita de LED, né? Então, a maior parte disso aí é nisso. No Natal, inclusive, se apertar um botãozinho, ela fica piscando todos diferentes. Vai correndo. Vira uma árvore de Natal, cara. Esse projeto parece muito no Instagram. Muito. Na verdade, é uma caixa. Por fora é uma caixa que a fachada vem e entra e faz essas curvas no teto. É bem legal. É um projeto bem legal até. E já não é tão recente. Foi 2000, começando em 2000, acho, 2012, 2013. Essas placas são gesso? Aqui no teto? Esse envoltório aí. Tu vê que tu vê as imperfeições também. Tem muita coisa que os renders, as fotos pegam uns anos legal. Quando você chega lá pra ver, o Zaha Hadid mesmo, aquele negócio que você estava falando de duas curvas, tem umas que são gritantes. Se for ver, você entrar no Google, entrar no... Acho que é Opera House de Guangzhou, da Zaha Hadid, que tem o de pedra, são tiles, stone cladding. Quando chega numa quina, parece que o cara perdeu a paciência, foi, porra, do jeito que tava. Tu para pensar, cara, pagou milhões para os caras fazer tudo paramétrico para poder medir, dar o tamanho certinho da cerâmica. Parece que o cara chegou ali qualquer jeito nas coxas e meteu na quina, cara. É gritante. Então, era o último canto, né? O cara falou, chega. Tava faltando. Pô, tem que acabar hoje. Então, foi uma coisa assim tosca, mas pra você ver, acontece com as Hardy também, acontece com vários famosos. Então, às vezes as fotos pega o ângulo, o negócio certo, mas você fez meio que frisar o olho, tu vê a imperfeição, tu pega as cagadas também de obra, entendeu? Até porque às vezes o escritório não segue até o final a obra. Então fica só o arquiteto local com o cliente. Então, às vezes, o cliente vai cortando o caminho ali, vai fazendo assim. Então, e depois agora vou só mostrar uns que eu tô trabalhando. Esse em Chengdu, são essas 3 torres com um pódio, que é um círculo, e no meio tem na verdade, isso era uma vila. Então, muitas cidades na China eram cidades rurais, que teve uma imigração gigantesca do campo para as cidades no começo dos anos 2000, né, na China. Então, as cidades que eram vilas, daqui a pouco viraram mega cidades super high-tech, com torre e tal. E esse terreno, quando teve o concurso para esse terreno, ainda era uma vila. Então, ainda tinha os footprints dos prédios, de como era o jardim. Então, o sócio que estava envolvido nesse era o Jacob. Ele queria manter, e é em Sichuan, é uma província na China chamada Sichuan. Então ele queria manter essa pegada do Sichuan Village na parte de retail, da parte de comércio do meio. Então tem esse pódio, que é um círculo, que é como se criasse uma proteção da vila, e os prédios no meio são essas vilas. E tinha o programa de torre também. Então tem os escritórios, são 3 torres aqui de 130, 100 e 80 metros de altura. Tem a foto desse volume mais baixo, tá? Tem daqui, peraí. Tem essa aqui. Então, esse aqui é um centro de conferência que hoje agora o cliente transformou numa clínica dentária. Tem um balanço, esse aqui tem um balanço de 21 metros. Então é uma coisa, uma quantidade de aço que tem nisso aqui. Tem uma treliça gigantesca aqui. A gente teve que chamar a Arup em Hong Kong para poder ajudar a gente com a estrutura aqui, para poder ajudar o engenheiro local. Essa torre está pronta, o cliente já está aqui em cima. São os 4 andares de cima, são o cliente. Essa aqui está um pouco atrás. E essa aqui tem uma história até engraçada aqui. Era o limite de altura. As torres em volta são todas bem altas, tá tudo 120, 150 metros. Mas o nosso terreno tinha um limite de 100 metros de altura, porque tem um aeroporto militar por perto, e aqui era o cone de aproximação. Então,
por que a gente teve que fazer 100 e o vizinho podia fazer 150, não vai entender, mas... Aí a gente falou, ó, a gente fez o estudo de massa com isso aqui sendo 100. O cliente falou, não, faz 130, a gente vai conseguir aprovar, não tem problema, faz 130. A gente fez 130, o projeto andou para frente, começou a construção, aí tem uma permissão do governo na parte de construção. Quando o governo viu, foi 130, não, o aeroporto está lá ainda, não vai a 130, vai ter que parar a 100. Mas tem uma coisa já acordada que o aeroporto vai se mudar. Então o cliente manteve indo até 130, mas na construção eles vieram com cut and roll até 100, tem os pilares e as vigas lá em cima saindo de concreto, eles vão esperar o aeroporto sair para continuar. Então esse projeto, eu vou lá semana que vem, esse está pronto, esse ainda está na estrutura botando cut and roll, esse aqui está com cut and roll tá lá em cima, mas vai ter que ficar esperando. Então quando vai ficar pronto, mesmo, ninguém sabe, porque tem que esperar o aeroporto se mudar. Agora, quanto tempo um aeroporto demora para se mudar? Não sei. Na China 2 semanas, né? Na China são 2 semanas. Você imagina o custo de você sair da obra e depois desmobilizar e mobilizar depois a obra inteira para poder continuar a expansão. Quando a gente vai na obra lá, essa obra aqui é até engraçada, que era um terreno bem grande. Então os caras me contando, tem os trabalhadores, eles vêm de outras áreas da China, se mudam e moram no canteiro de obra durante o tempo todo da obra. Tem a moradia. Então os caras 7 dias na semana, sem parar, e é quase que 24 horas por dia a obra. Eles vão fazendo em shifts, então enquanto um dorme, o outro continua trabalhando. Não para o negócio. Mas aí vai rápido, né? Isso aqui a gente começou o schematic design em 2022, então começo de 2025, isso aqui já tá pronto já, esse aqui tá pronto também. Então é velocidade na luz lá. Agora, esse projeto, ele tem uma coisa que, pô, é o que uma das coisas que eu mais gosto. Meu projeto de graduação, até eu tentei fazer isso, que é você fazer uma implantação privada, né? Porque isso aí é um prédio privado, mas você vê que no embasamento tem uma área pública, né? Toda projetada ali. Nesse aqui sim, nesse sim. É um círculo, o círculo não é fechado, na verdade no concurso até o círculo é fechado, a gente abriu ele para poder ter essa entrada na parte, aqui é a parte nordeste do projeto. E tem essa tribuna aqui que entra, então tem como se fosse uma argola, que são lojas, tem uma galeria no andar de cima. E é escalonado, é bonitinho, que ela vai escalonando assim na fachada, pô, sensacional. É que eu tô sem a foto, mas tem uma foto já dele. Tá construído. O cara que trabalha comigo em Xangai, ele teve lá um mês atrás, tirou uma foto desse mesmo ângulo. A gente acho que até se for no LinkedIn do escritório tem. Essas duas fotos, uma lá da outra, saiu igualzinho, cara. A gente ficou até bem feliz com isso. Que, assim, porra, conseguimos. O negócio tava no render e tá lá construído igualzinho. Não é toda hora que você consegue uma dessa. Não, esses dias, né? Abril do ano passado a gente inaugurou também, eu inaugurei um andar de hospital. E eu acho que foi a primeira vez que o render ficou rigorosamente igual à obra. Até o mobiliário, tudo certinho. Eu mostrava para as pessoas rápidas, elas não sabiam se era render ou se era foto. Mas concluindo, essa integração do espaço que ele é privado, mas ofertando esse espaço público com loja, ou simplesmente acesso, né? Ambiência. Foi o que você falou no começo do projeto. Eles queriam uma ambiência de vila e tal, e café, esse espaço de convivência urbana. Eu acho isso muito legal, e voltando até para aquela conversa lá atrás de restrição ou legal ou interesses financeiros, a gente acaba não conseguindo fazer isso aqui no Brasil. É caixa do lado de caixa e a gente não consegue fazer esses espaços mais permeáveis. O cliente aqui, na verdade, ele queria... Porque tem uma estação de metrô, como se fosse por trás de onde a câmera está aqui. E tem um monte de edifício de escritório em volta desse projeto. O cliente queria que as pessoas, ao invés de andassem pela calçada, atravessasse por dentro do projeto dele para ativar a parte de comércio do projeto dele. Então, mas acho que também no Brasil fica mais complicado, tem a parte de segurança. Esses projetos, você não pensa em, tem que ter uma cerca em volta do projeto. Não tem nada disso. Tem que fechar o projeto 10 horas da noite. Cara, isso aqui, meia-noite, 2 horas da manhã, se quiser atravessar ali, você pode atravessar. As lojas vão estar fechadas, mas você ainda pode atravessar por dentro do projeto. Não tem o segurança te parando na entrada no portão. Então, também tem esse limitante no Brasil. Às vezes, a parte de segurança, tem outros países também já tem isso. Até no Sudeste da Ásia, na Índia, tem muita coisa disso. Eles têm que fechar o projeto, tem que ter uma cerca. Pequim tem muito disso, né? Metrô que sai no mercado, ou simplesmente uma passagem vai sair numa loja, numa galeria, né? Isso. Tem muito isso. Porque, se você for pensar na parte comercial, pô, você tá
fazendo o cara sair dentro da tua loja, pô. Se tu quer vender alguma coisa, você quer estar na frente do cara quando ele sai do metrô, né? Então, pô, não tem melhor do que isso. Eu tô escrevendo um artigo para botar no LinkedIn que os aeroportos viraram shopping e eu acho que outras coisas deveriam virar shopping. E eu acho que o hospital é uma delas. Você cria o conforto, a ambiência e você ativa outros negócios. Foi o que você falou, você vai ativando marca. Já tem um hospital que bota a Copenhague dentro de uma loja da Copenhague. Então você está pensando também no acompanhante. Porque a gente pensa muito no cliente, no paciente, mas não pensa no acompanhante. Que na verdade, nesse caso aí urbano, é o transeunte que está ali andando, que está passando, que está ativando marca. É negócio, né? Os master plans na China sempre tem uma parte de comércio forte. Que o master plan na China sempre te diz quantos metros quadrados tem que ter em cima e embaixo, em cima no térreo para cima ou no subsolo. Eles já te dão um estudo. Quando eles fazem master plan, eles pensam muito nisso. Tipo, é sempre essa fórmula da estação de metrô, com pódio, até com shopping no subsolo, e você às vezes não precisa nem subir no térreo, você vai por baixo da terra, sobe, tem o lobby do escritório, até no subsolo, você não precisa nem ir pro térreo, você pega uma escada rolante por dentro do subsolo, já está dentro do prédio, então eles te fazem te forçam a passar pela frente das lojas, entendeu? Então comercialmente é uma fórmula boa. Então meio que muda um pouco a forma de pensar no uso misto. Porque às vezes no Brasil é muito a caixinha do pódio com o palitinho da torre em cima, tipo, fica sempre rígido naquilo. Então misturar um pouco também fica legal. Deixa eu passar aqui no outro. Esse foi meu primeiro projeto na MVRDV, foi um concurso que eles tinham ganho já antes de eu entrar. E é mega, são 4.500 unidades. Para Tencent, Caraca. não sei se já ouviram falar da Tencent. Tencent é o teu pinguinzinho, é o dono do WeChat, que provavelmente o mais famoso deles é o WeChat, que é como se fosse um WhatsApp, mas com tudo mais que você pode pagar com o WeChat. É um aplicativo que você faz tudo por ele. É um super app, né? Um mega, mas eles também têm muita coisa de jogo, de computador. A sede, o prédio da sede deles em Shenzhen é sensacional. Depois você entrar no Tencent Headquarters, são 2 torres com uma fita que em volta dele, na fita, tem quadra de basquete, parede de escalada, quadra de badminton. A torre é sensacional, maneiríssima mesmo. No arco dele, depois dei uma pesquisada, que é bem icônico esse projeto. Bem do NBBJ, esse projeto, bem legal. Mas esse projeto numa península em Shenzhen, que é o Tencent Campus, que eles estão fazendo vários projetos lá, que vão mudar até o headquarters para lá. Mas o nosso projeto são quatro terrenos, e eu queria chamar o nome não é muito glamouroso, é só o dormitório, mas é o dormitório para os recém-formados que entram na Tencent. A Tencent meio que subsidia a habitação para eles, e é como se fosse um quartinho de hotel para cada funcionário. Então, o pessoal de 23, 25 anos ali vai morar aí por 2 anos, subsidiado pela empresa, e tem 28 metros quadrados. É uma caixinha de sapato mesmo, que um quarto de hotel, que é 35 metros quadrados, 3 estrelas. Então, esse é mais apertado ainda. Entendeu? Então, eles fizeram isso, são 11 torres de 100 metros de altura, mais ou menos cada uma, e 4.500 unidades. Então, o conceito foi ter esses courtyards. Tem sempre uma parte interna, uma parte de pátio interna para cada um desses 4 agrupamentos de prédio. E teve que fazer também uma creche. A creche foi uma creche pública. É como se fosse o mesmo sistema do Brasil. Tem que fazer uma coisa de contrapartida. Nesse eles tiveram dar uma creche pro governo. A gente também fez bem budget, bem low cost também, mas deixa eu ver, tem uma foto, isso aqui já é foto, você está construído. Isso aqui é a parte construída já. Então tem essa parte pixelada do alternado das janelas, tem janela e varandinha, mas cada um desse aqui, você vê, esse aqui é uma unidade. Então é como se fosse um quartinho, uma cama, uma salinha com uma mesa, uma cozinha embutida com um banheirinho pequenininho, uma varandinha que você entra, não dá para dar 2 passos, só aquilo ali mesmo, mas a parte do térreo é bem legal, tem cozinha, uma cozinha gigante comunitária, tem várias coisas que o pessoal mesmo é socializar. Tem cara de concreto. É concreto? Não,
essa parte aqui é uma coisa chamada UHPC, que é como se fosse um pré-fabricado, uma placa de concreto leve. Uma placa cimentícia pré-fabricado leve. que tem uma textura, e o resto... Isso, que tem uma textura nela, na cinza, e o branco é painel de alumínio, painel metálico mesmo. Então eu acho que tem uma foto mais de zoom aqui. Tá vendo? Isso aqui é tudo painel metálico, você vê as juntas todas abertas. São todas juntas abertas mesmo. Não tem nem junta de silicone nela. Porque como chove muito lá também, ia ficar tudo sujo, né? Com junta de silicone fica aquele borrado rapidinho, fica uma coisa meio nojenta na fachada. E o terceiro projeto que eu ia mostrar aqui, esse é o mais recente, foi um concurso que a gente ganhou, que é um parque esportivo também em Shenzhen, com foco em badminton. No concurso, quando a gente fez o concurso, eram um total de 100 quadras de badminton. Agora reduziu, mudou, esse projeto mudou um pouco, foi essa parte aqui. Mudou bem, tem uma parte de comércio que agora o cliente puxou para fora e tomou conta dessa parte. Mas tem essa raquete, na verdade, quando é um projeto voltado para badminton, a cobertura é para ser uma relação com uma raquete de badminton, então tem o grid das cordas da raquete de badminton, e o teto é todo, deixa eu passar aqui, dá para ver mais nos outros. Isso aqui é tudo de painel. Teu colega que te venceu no ping-pong foi muito útil nesse projeto, então. Ele fez comigo, ele fez o concurso, ele era da minha equipe. Mas é tudo de painel fotovoltaico. Então tem essa cobertura de 230 metros na parte mais longa dela. Deixa eu botar aqui a foto. Nessa parte mais longa são 230 metros e é tudo painel fotovoltaico. E uma coisa que é interessante nesse projeto é que o cliente, que isso ia custar uma grana, né? E o cliente é o governo. Então já é o segundo projeto que acontece, que eu fiz a biblioteca de Wuhan também, a mesma coisa, tem muito painel fotovoltaico na cobertura. Ao invés de eles botarem o painel no budget, no custo da obra, eles pegam um investidor para pagar por isso. Então o investidor tem o direito de explorar a energia gerada pelo painel fotovoltaico, mas eles têm que botar o investimento dele pagar pelo custo do painel. Então, de uma forma, viabiliza a construção desse tipo de proposta também. Mas esse projeto ficou legal, tem uma arena de 15 mil lugares, aqui embaixo, essa aqui é a arena de 15 mil, deixa eu voltar aqui. Tem uma arena de 15 mil lugares, tem duas caixas é o centro de treinamento, e outra é uma de aquecimento. Tem 24 quadras em cada uma dessas caixas, e o que eles querem é que o time nacional chinês de badminton vai treinar aqui. E essa torre que o sócio fundador queria fazer como se fosse uma peteca do badminton, né? Tudo em relação com o badminton nesse projeto, as curvas e tudo em relação com a raquete ou com um elemento do jogo. Então a torre tem esse meio inclinado para ter essa alusão com a peteca, e aí é um hotel e a acomodação dos atletas, que 3 meses do ano vão usar isso. E depois tem o parque público, também tem a parte pública do projeto, que é para a comunidade. Tem uma escola gigantesca aqui, tem um monte de residencial, e aqui tem um master plan para também transformar isso tudo em residencial do lado. Então a população vai crescer nesse lado. Essa seria a entrada para a arena, na parte do norte. E aqui é do parque. Dentro do parque tem as quadras de badminton, e a gente fez essa tribuna que desce para as pessoas sentarem. Tipo, acontece muitas pessoas sentarem só para ver o dia passar, ver os outros. É interessante também, a gente fez essa proposta, eles gostaram também. Isso aí a gente acabou o schematic design agora e já vai começar a construção já. Já começaram a cavar o terreno. É gigante. 200 mil metros quadrados já era construído. Não, esses são os projetos que eu separei para mostrar. Tem mais coisa, tem mais projetos, mas é tudo geralmente nessa escala, tipo, de parte dos 100 mil. Tem projeto menor em outras partes do escritório, mas geralmente no Estúdio Ásia são realmente muito grandes, são escala... Eu vou fazer 2 perguntas, né? Uma última pergunta aqui, e depois vou passar para se alguém tem mais alguma questão para te fazer. O Google comentou de render. Vocês estão usando muito IA lá no escritório, aí no escritório? Assim, não só para render, imagino, não sei.
Enfim. Não, agora tá todo mundo. Qualquer coisa agora é ChatGPT, né? Qualquer coisa, porra, pergunta pro gênio que ele sabe tudo, até literalmente qualquer coisa. Outro dia, minha chefe escreveu um documento lá, daqui a pouco quando eu vi, ela falou assim: ah, quero te mostrar. Eu peguei aquele teu documento do Word, joguei no ChatGPT, me deu, transformou num PowerPoint pra mim. Bom, eu apresentei lá pro pessoal do board. Eu falei, caramba, não sabia nem que podia fazer isso, mas a gente começou a usar agora pra parte da criação do 3D também. Tem uma plataforma que foi até um francês que veio apresentar lá no nosso escritório, que eles desenvolveram, é um cara arquiteto. Ele desenvolveu essa plataforma que ele tem que treinar, né, a máquina da inteligência artificial com imagens e tudo, então ele treinou voltado para arquitetura. Então você consegue dizer, é escritório, é hotel, você dá a tipologia, fala se é high-rise, mid-rise ou low-rise, e o que a gente já testou num concurso, que a gente teve que fazer um sketch design de uma semana. A gente fez o estudo de massa, pegou a gente deu um screenshot no Rhino, só o estudo de massa pelado mesmo, só uma massa sem nada, só com as linhas dos pavimentos. Aí botou nessa plataforma e ele renderiza. Então a gente fez várias opções de massa e internamente quando a gente foi apresentar para um dos sócios, que tem os reviews toda semana, a gente tinha uma direção que a gente queria seguir, aí que a gente fez, a gente foi botou isso nessa plataforma para tentar convencer, falou assim, ó, essa massa aqui para tentar visualizar o que a gente estava querendo fazer. Então a gente começou a usar isso como nessa forma. Aí a gente conseguiu convencer, congelou lá o estudo de massa, começou a desenvolver fachada e tal. Aí uma outra coisa que a gente conseguiu fazer também com inteligência artificial foi melhorar os renders. Não sei se vocês usam o Enscape para fazer render. Então o Enscape ele é muito bom, mas ele tem uma limitação da forma de imagem. Quando a gente bota a imagem do Enscape nessa plataforma, ele faz uma diferença, parece uma imagem real o negócio. Você transforma a a inteligência imagem do artificial Enscape. trabalha a luz de maneira que eu nunca vi. Porque o mesmo vidro, essas a imagens luz, perfeitas, depois que a gente vê, como essa que a gente está vendo na tela, isso tem um pós-production que demora também. E, cara, já sai da inteligência artificial praticamente sem pós-production. É meio absurdo. Eu tenho usado aqui, só para não perder o fio da meada que você estava falando antes, eu tenho usado o Stable Diffusion local. Eu baixei o Stable Diffusion, peguei já uma inteligência pré-alimentada de arquitetura e eu consigo alimentar ela também para poder fazer esses estudos, né? Para estudo de massa, para estudo preliminar. Eu acho uma mão na roda para você não sair do zero, né? Você já dá a ideia do que você quer e continua meio que dali. então para articular um pouco uma massa para convencer alguma coisa, cara, você vê uns renders, se entrar em mídia social, você vê umas coisas tipo, orgânicas virando tudo. Pô, as imagens são lindas, mas não dá pra construir. É tipo uma coisa que você vai admirar, mas não é uma coisa que você vai mostrar pro cliente, que o cliente vai sair correndo de você, porque ele fala assim, pô. Mas são coisas sensacionais, mas... No estudo preliminar, que a gente não pode, às vezes, perder muito tempo também, é bom porque você chega numa qualidade muito alta com pouco esforço, né? Você consegue levar um monte de opção com uma qualidade boa e dali depois você volta, tem uma coisa mais artesanal. Exatamente. Mas o que a gente testou, a gente tem muita coisa de inteligência artificial, vem gente dar palestra lá no escritório, vai apresentar plataformas, eu continuo fazendo, mas você vê muita coisa que, tipo, como é que eu aplico isso no nosso dia a dia? Então, esse cara que veio apresentar essa plataforma já veio tudo treinado e é voltado com a escala, ele trabalha muito na China, então ele estava desesperado também para trabalhar com um histórico grande para poder mostrar o produto dele e tal. Então ele fez um negócio que ele fez até, tipo, achei uma loucura, custou muito barato, deu várias licenças pra gente, pode fazer o quanto a gente quiser e tal. Aí deu feedback pra gente, um grupo no Teams com ele, porque o pessoal dava feedback direto com ele ajudava a gente, mas aí tá tentando ver como é que a gente pode usar isso no processo, que não é muito claro ainda pra... Eu sei que tem história que já tem o Norman Foster, a Zaha Hadid, que eles estão já criando dentro do escritório uma equipe, eles têm uma equipe de computational design dentro do escritório que fazem isso. Mas é um investimento muito grande, tem que ser um histórico muito rico para fazer isso. Então... Tem uma entrevista do Patrick Schumacher que ele fala isso, que eles já faz bastante tempo. A tendência vai ser cada um ter sua interna, né? Cada um vai ter seu departamento interno alimentado com o seu estilo. Porque é privacidade. Porque o problema disso é privacidade, né? Quando você começa a gerar essas imagens de uma plataforma que está na internet, como é que você vai controlar? Porque eu estava falando daquele negócio de direito quais são os seus direitos legais quando você dá a ideia. É a mesma coisa, quando você está gerando imagem na internet, como é que você vai limitar
o que o cara vai usar. O cara pode assinar uma non-disclosure agreement lá que ele não pode fazer, mas pô, vai saber, o cara tá na China, o cara cai na internet, quando tu dá esse projeto mesmo, se você entrar no Google e fazer, eu quero um parque de esporte do badminton, aparece um monte de renda desse projeto, o projeto saiu que é um mês atrás, já tudo cai na internet, então essa parte de privacidade por isso que os escritórios estão tentando fazer dentro do escritório uma coisa deles, ao invés de usar uma plataforma de fora, para poder manter essa segurança das ideias dele, do trabalho deles também. A gente, então, vou encerrar o papo aqui, só pedindo só para o Tadeu, se você quiser dar uma dica para quem quer trabalhar fora do Brasil e correr atrás desse sonho de trabalhar com outros escritórios mais famosos, que dica você daria? Acho que o primeiro, cara, é o inglês. E esse episódio é um oferecimento de Duolingo. Não, a língua faz bastante diferença, cara, porque eu vejo dentro do escritório, tem um pessoal que é muito bom, mas o inglês, italiano, espanhol, a língua limita o crescimento do cara. Então, falar um inglês bom ajuda muito. E se testa, vai pra fora, vê se realmente você sabe falar inglês, porque às vezes a gente já sabe falar inglês, mas quando pega um cara com um australiano, um inglês com sotaque mais violento, você vê que fica empacado. E software para o pessoal mais jovem, software, aprender Grasshopper, Rhino, o Adobe Suite, Illustrator, essas coisas, software. Que a arquitetura, cara, ser criativo, arquiteto sai da faculdade, todo mundo tem a parte criativa saindo da faculdade, todo mundo tem capacidade. E quando você vê os histórias grandes, você vê que você não está atrás, é realmente como você se coloca no ambiente de trabalho e o que você domina, especialmente o pessoal mais jovem, que é esperado que a pessoa saiba usar esses softwares na parte de produção e tudo com velocidade e começar a fazer curva para duas direções, então tem que saber mexer legal nessas coisas. Deixa eu agradecer então a Tadeu. Tadeu, muito obrigado por conversar com a gente, disponibilizar seu tempo. E, poxa, foi uma experiência muito rica pra gente aqui. E muito obrigado. Volte mais vezes. De repente a gente vai te chamar para dar outros pitacos aqui. Sim, não. Se tiver uma outra oportunidade, a gente combina, vê um horário legal para todo mundo. Uma sexta-feira, final do dia, que pode atrasar, não tem problema. A gente não chama o Gustavo daí. Eu venho sem câmera, como normal. Dando Uber no telefone. Agradecer também ao Gustavo. Gustavo, obrigado também pela oportunidade aí desse contato. Não, que bom, e bom que você estava aqui para conversar com ele também. Saiu um pouquinho dos assuntos que era um assunto diferente, né, que a gente podia explorar aqui, a gente não podia perder a oportunidade. Muito bom. Caio, obrigado também pela sua presença aqui e na parceria, como sempre, né? Obrigado de novo. Imagina, tamo junto. Acho que pelo jeito a gente não vai ter dicas, mas eu queria passar uma dica que eu acho que é bem legal. Tudo isso que vocês ouviram do Tadeu, além de aprender inglês e todas essas coisas, deem a cara a tapa. Vão falar com os escritórios, vão falar com pessoas que trabalham nos escritórios, vão ativar a rede de relacionamento de vocês. Eu só consegui a minha bolsa para estudar meu mestrado em Milão, porque eu fui para Milão, praticamente que nem você, eu fui para Milão, comecei a bater na porta das fundações. 2 semanas depois que eu bati na porta, todo mundo consegui um contrato para uma bolsa, teve a quebra da bolsa de Nova York de 2008 e eu estava salvo. Se eu tivesse em casa esperando alguém me ligar, essas coisas, eu nunca teria saído do interior do Paraná, que é Cascavel, e minha vida mudou por causa disso. Então, não sintam vergonha, vão para frente, deem a cara a tapa, ativem a rede de relacionamento de vocês, mandem portfólio, currículo, claro, além de estudar tudo isso que o Tadeu falou, tanto de língua quanto softwares, sejam proativos e vão para frente. Ninguém consegue nada ficando em casa sentado, né? Isso aí. Rafa, mais um episódio com gente internacional aqui. Você que está nas sombras e na câmera. Mais um, cara. Tadeu, obrigado. Acho que tem que voltar aqui para a gente falar mais. Fiquei aqui escutando as suas falas sobre os projetos, sobre os desafios. Mas acho que era o momento de escutar. Isso que o Caio falou me impacta muito, porque eu vejo hoje também em sala de aula uma geração um pouco apática, né? Então eu espero que essa sua fala, você ter trazido essa experiência aqui, desperte em algumas pessoas que queiram seguir esse caminho aí, algo que as leve para frente, né? Então acho que
Muito legal. Não tinha, pior que hoje eu tinha uma dica, mas daí hoje, como ficou sem dica, fica pra próxima. Eu dou a dica que tem muito a ver aí com os projetos que você falou, das suas experiências também com o mercado asiático. É legal, gente. Obrigado. Valeu, Tadeu. Valeu, obrigado. Desculpa Rafa. aí ó, o contratempo de início. Não, sem problema Valeu, nenhum. Guga e Caio. Então, pessoal, a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. E até mais.